Brasileirão AWTV no ar para a gente trazer os melhores destaques táticos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada menor, só com 7 jogos, a gente não teve algumas partidas, calendário da CBF, a gente sabe como é que é, mas aqui você não vai perder nenhum detalhe dessas 7 partidas que a gente teve nessa quarta rodada. A rodada começou na quarta-feira com Bragantino 1, Atlético Paranaense 1. O Furacão saiu atrás do placar, o Bragantino fez 1-0. Depois teve 2 homens expulsos, o Atlético chegou ao empate com o Julimar e não conseguiu a virada. Quem traz análise e todos os detalhes táticos da partida é o Vincenzo Dalicani, com a apresentação de Matheus Santana. Construção do Atlético, tá? No primeiro tempo, Teran, Aguirre e Arthur Dias, um trio de zagueiros, mas a intenção não é progredir por dentro, é progredir diretamente. O Atlético atrai o Bragantino, você tem o Luiz Gustavo e o Portilla como 2 volantes, ia ter o Esquivel bem aberto, o Benavides bem aberto com o Zapelli Mendonça e Kevin Viveiros. Onde está o Bragantino? Dentro da área do Atlético, pressionando toda hora, característica maior dessa equipe do Bragantino, e o Santos vai muito bem nesse lançamento. Para gerar isso aqui, 3 jogadores do Furacão para 4 jogadores do Bragantino, ainda assim é um cenário em que o Atlético consegue ter vantagem porque o Benavides passa. E aí você tem Benavides, Viveiros, Zapelli e Mendonça para a linha de 4 do Bragantino dentro da grande área. O Mendonça vai finalizar essa jogada, ele poderia ter feito algo melhor, mas ainda assim o Atlético começou a mostrar como queria jogar em profundidade. Marcando, era um 5-4-1 atleticano, e o Bragantino fazia muito isso aqui. Ele tirava o Sacha e o Pita da referência, o Atlético se confundia, tanto que é o Lucas Esquivel que marca por aqui, porque a marcação está errada. E aí você tem esse tipo de cenário, né? Teran bem aberto pela direita. Por quê? Porque ele teve que acompanhar o Pita, né? Que sai da área, além do Eduardo Sacha. O Esquivel tá errado na marcação. Era para ele estar aqui do lado esquerdo, ele tá errado, tá aqui na direita. Benavides por dentro, também posicionado de maneira errada. A movimentação do Bragantino tira do Atlético a melhor referência de marcação, com o Aguirre e com o Arthur Dias. A linha de 5 tá montada, mas tá mal montada. À frente você tem o Portilla e o Luiz Gustavo, o Mendonça, bem no cantinho da imagem, vai fechar pela direita, o Zapelli pela esquerda e o Viveiros na referência. É um 5-4-1 de marcação do Atlético, mas que permitiu isso aqui. Lucas Barbosa e Gustavinho, o Gustavo Neves, bem pelo lado esquerdo, além do apoio do Hurtado, que vai aparecer por lá. O Sacha vira muito bem essa bola, ela vai aparecer aqui com o Hurtado pelo lado direito do gramado. O Zapelli vai ter que recompor para fechar como um ala esquerda nessa jogada. O Bragantino vai gerar uma situação de 2 contra 2, vai passar ali para receber essa bola. O Atlético com a área muito povoada, muita gente dentro da grande área. O cruzamento acontece e o Santos consegue tomar essa bola. Então é um Atlético que estava mal posicionado, mas ainda assim com muita gente. Olha o 5-4-1 de novo, o Bragantino que marcava numa base de 4 mais 1, né? O Alex vai forçar essa jogada, o Esquivel está muito esperto. O Zapelli salta no zagueiro, o Esquivel salta no Hurtado e consegue ganhar essa bola. Roubou, transiciona, que é o que o melhor Atlético faz. 4 contra 3 nessa jogada, o Furacão consegue com muita velocidade atacar esse espaço, o Esquivel encontra o Zapelli que dá esse passe forçado. O passe é muito forte pro Viveiros, que vai ter que disputar essa bola com o Cleiton dentro da grande área, né? Então assim, de novo, transição funcionando pro Atlético como funcionou nesse lance aqui. O Atlético atraiu o Bragantino, olha onde está o lateral direito, o Hurtado, bem alto no gramado, aqui é a linha do meio campo. Ele está para frente da linha do meio campo. E o Esquivel, muito inteligente, de cabeça erguida, vai dar esse passe espetacular para encontrar o Viveiros atrás da zaga. É onde o Atlético queria ter espaço. É onde o Atlético estudou para atacar o Bragantino. Ataque do Viveiros nas costas da zaga. Ele sai frente a frente, canto todo aberto. Dá o tapa e faz o gol. O Viveiros dá em cima do Cleiton. Tem que fazer, né, cara? Tem que fazer, não pode perder. Ele dá em cima do Cleiton a bola. Assim, é uma chance imperdível. E é a lição que o Atlético tem que tirar. Tem que melhorar muito na capacidade de converter as jogadas. Escanteio, nessa jogada, gera uma jogada interessante. O Aguirre e o Luiz Gustavo atacam a primeira trave. O Teran vai atacar a segunda. O cruzamento acontece, a zaga consegue cortar. Com 2 jogadores altos do Atlético, Aguirre e Luiz Gustavo, pulando na primeira trave. O Bragantino corta e aí faltou pressão pós-perda. Tudo bem, o Esquivel tá em cima, mas o Hurtado gira. O Zapelli também tá em cima. O problema vai ser... que é o Mosqueira, na verdade, né? O problema vai ser aqui no Lucas Barbosa. É o Mendonça quem marca ele pelo lado, o camisa 7 do Furacão. Ele dá muito espaço pro Lucas Barbosa dominar essa bola e girar. E aí o Lucas Barbosa vai muito bem, o Mosqueira passa e o passe quebra a linha de marcação do Atlético. Não pressionou pós-perda? É isso que vai acontecer. A transição é muito rápida, o Mosqueira faz bem a jogada, o Atlético desesperado para cobrir espaços, passando do outro lado. Você tem o Bragantino em boas condições e vai aparecer o Juninho Capixaba. Olha como toda a zaga do Atlético vem para cá. Todos os jogadores de marcação vêm ao lado esquerdo. O Capixaba vai muito bem para inverter essa bola. Olha onde estava todo mundo. Do lado direito da defesa para fechar a batida do Juninho Capixaba. O Mosqueira fica frente a frente, o Santos faz uma grande defesa. Então, defensivamente, não dá para dizer que o Atlético é mal organizado,
Mas dá Sim. para dizer que em alguns momentos, principalmente quando não encaixa essa pressão pós-perda, o Atlético precisa transicionar defensivamente melhor. Acho que esse é o ponto, né? Quando o Atlético não consegue mesmo fazer essa marcação logo no momento que perde a bola, na recomposição você vê que tem muita aplicação dos jogadores. Todo mundo volta, você mostrou no outro lance o Zapelli, inclusive fechando pelo lado esquerdo da defesa, né? Mas nesse lance mesmo, todo mundo vindo junto, inclusive o balanço foi feito de uma forma só, né? Todo mundo veio junto ali para tentar bloquear o chute do Capixaba, todo mundo estava perto e acabou faltando talvez uma melhor orientação para se dispor melhor defensivamente. Não precisava ir todo mundo para bloquear o chute, né? Exato. E aí o Capixaba conseguiu ir bem. Então, acho que nesses lances ficou nítido que talvez nesse momento onde o time precisa correr para trás, ainda não esteja tão bem encaixado assim essa questão da recomposição. E né? sofreu dessa maneira contra o Santos também. Sofreu transições que geraram chances claras ao Santos na Arena da Baixada. É um problema a ser resolvido pelo Odair, mas é pequeno o problema Sim. quando se olha para o panorama geral. Defensivamente, o Atlético tem mostrado boas atuações nesse Campeonato Até Brasileiro. porque mostra capacidade para defender e com intensidade, E tá? muita aplicação tática para fazer isso aqui. Para fazer duas linhas muito próximas no gramado, uma linha de 5 e a linha de 4 que vai ter o Mendonça fechando lá pelo lado esquerdo para completar essa linha. E o Bragantino não vai ter tanta alternativa assim para atacar o Atlético quando o Atlético estava abaixo no gramado, quando o Furacão estava bem postado. O Bragantino com bola, olha o Atlético. 5-4-1, fechadinho, atrás da linha da bola, um bloco baixo para tentar roubar e tentar transicionar. Qual é o problema aqui? O Lucas Barbosa vem para dentro e o Luiz Gustavo não tira o espaço. Força o salto do Arthur Dias. O Lucas Barbosa vai bem nessa vitória individual para passar pelo Arthur, que tem que fazer a falta. Toma um cartão amarelo. Nessa falta, eu acelero para mostrar que é nesse lance, o Juninho Capixaba vai fazer o gol. Então, Matheus, é uma questão interessante, porque é um atleta que estava postado. Taticamente estava certo. A questão foi individual. E num erro individual, a falta do Arthur Dias que é cometida, o Juninho Capixaba vai fazer um baita de um golaço, tá? A barreira abriu também, para trazer outro erro individual. Nada com o treinador do Helmo. Golaço do Juninho Capixaba, 1-0 Bragantino e pro segundo tempo o cenário muda, né? E é difícil ceder aquela falta naquele momento, até pode. porque o Atlético estava bem posicionado, como você mostrou. Quando o Luiz Gustavo sai para fazer esse balanço, junto com o Arthur Dias, né, que faz o salto, Sim. são 2 jogadores do Atlético para 3 do Bragantino. Pois é. Então você teve um desencaixe. Então, realmente, foi uma falta cedida de uma forma onde não deveria, né? Porque o Atlético estava bem postado. Exatamente. E aí o erro técnico, o erro individual, causa o lance que bateu o Juninho Capixaba e fez o gol, né? Pro segundo tempo, o que faz o Odair? Entram Chiquete e Julimar, deixam o campo o Portilla e o Aguirre. O Zapelli vai ser um jogador... Na verdade, não foi o Portilla que saiu o Mendonça, né? Então você tem um zagueiro saindo para a entrada do ponto esquerdo do Julimar e o Mendonça, ponta direita, sai para entrar o Chiquete, né, dele. Você arma um 4-3-3 com 4 jogadores na base da jogada, os 2 atrás passando muito, um trio de meio-campistas para ter superioridade numérica e 3 caras por dentro. O Viveiros, o Julimar da esquerda para dentro e o Chiquete da direita para dentro. Isso vai fazer com que o Atlético ganhe domínio. E o segundo tempo foi só do Atlético. A gente vê, por exemplo, essa situação. O Esquivel aberto na esquerda, o Benavides aberto na direita. Você tem até o Zapelli posicionado por aqui, porque o Julimar está fora da posição dele, com o Chiquete e o Viveiros. Uma linha de 5 para ser marcada por uma linha de 4 com o Juninho Capixaba, Pedro Henrique, Alex e também o Hurtado do lado direito com o Gustavinho, fechando por dentro também para compensar o Juninho Capixaba que estava alto. O Furacão em superioridade numérica, com capacidade de ter mais jogadores na última linha. O Esquivel vai primeiro tentar um cruzamento. Errado. E assim, pouca gente para tentar ganhar essa bola. Na sequência do lance, aí sim a superioridade numérica vai acontecer. Porque, de novo, linha de 4 do Bragantino com o Viveiros sobrando. E esse passe do Esquivel é espetacular para colocar o Viveiros num contra um. Ele corta para a perna esquerda, finaliza. Poderia ter dado o passe no Zapelli, que estava livre de marcação. Olha a superioridade numérica, ele bate, ela passa Mas no dali pertinho. pro atacante é difícil tocar essa o 9 bola, não né, vai Vitinho? tocar essa bola, não, é verdade. Essa ele não toca. Eu achei que ele foi bem nesse lance, cara. Gostei também. Dominou, ele virou para um lado e depois conseguiu um giro muito bom para cima da defesa e o ângulo pro chute, né? Finalizou de esquerda e se a bola não desvia, provavelmente seria gol, né? Cara, uma ótima oportunidade criada pelo Atlético Concordo. de pé em pé, né? De Uma pé em ótima pé. bola do Esquivel também. Não, o Esquivel jogou muita bola nesse jogo. E aí o gol vai sair numa jogada que é treinada pelo Odair e que ele fala em entrevista coletiva. Porque qual era a intenção? Os 2 pontas, o Chiquete e o Julimar, virem pro lado da bola. Para causar superioridade numérica no lado da bola e dessa maneira sobrecarregar a defesa do Bragantino. O gol do Atlético sai dessa maneira e sai de uma maneira muito interessante. Portanto, você tem o Benavides conduzindo, o Esquivel aberto na esquerda, com, por dentro, Chiquete, Julimar e Viveiros. Onde está o ponto esquerdo do Julimar? Do lado direito. Isso é treinado, porque o Julimar se aproxima, o Viveiros ataca o espaço e puxa a zaga do Bragantino para trás. O Chiquete
vai fazer uma movimentação muito interessante. Vai atacar o fundo do lado direito, vai trair o Pedro Henrique. O Alex, repara, tá até olhando pro Viveiros e o Julimar ataca o espaço. O passe é espetacular do Benavides, a movimentação coordenada é muito interessante para livrar o Julimar. De frente ele faz o gol. Então, assim, é muito interessante como o Atlético tem profundidade tática. Como o Atlético está muito bem trabalhado pelo Odair Hellmann para encontrar esse tipo de jogada, esse tipo de vantagem e, em movimento coordenado, gerar espaço para o seu atacante, que talvez um melhor finalizador do seu ataque, finalizar bem essa jogada. E como o Atlético consegue nessas duas jogadas que a gente mostrou, né? O passe sai do lateral. Tanto do Esquivel quanto do Benavides, né? O passe vem dos dois e acha esse entrelinhas ali muito bem atacado pelos jogadores, mas também toda a movimentação que você mostra ali mostra um time realmente muito bem treinado e que pode não necessariamente depender dos seus jogadores talvez mais talentosos ali para criar oportunidades, mas também ter isso com os laterais. Tudo bem, lógico que o Esquivel é muito talentoso, o Benavides é menos talentoso que o Esquivel na minha visão, mas também é bom jogador. O Esquivel é embaçado, né? Que o Esquivel é embaçado realmente, né? Então, o Atlético vai mostrando soluções. Um time que precisa achar essas soluções também, né? Exatamente. E aí até no cenário de chuva, e assim, eu tava lá, choveu demais em Bragança, foi um negócio inacreditável. Tomou chuva ou não, Vitinho? Não, porque a cabine é muito boa no Cícero de Souza Marques, né? mas assim, era um negócio que a gente prende a câmera do lado e o vidro tava tão molhado que a fita que a gente usa para prender tava descolando. Tanta era a chuva até na cabine do Cícero de Souza Marques, né? Sensacional. E aí é uma questão, até falando com as pessoas que trabalham lá, fala, cara, nunca caiu uma chuva assim aqui. É a primeira vez que a gente que as pessoas lá trabalharam nesse tamanha chuva no Cícero de Souza Marques. E se choveu tanto, claro que vai ser mais difícil de você ter bola no pé, você conseguir criar jogadas por baixo. Portanto, o final do jogo do Atlético, que estava com 2 jogadores a mais, depois da expulsão do Gustavinho e do Alex, é de um final de jogo em que o Atlético precisa colocar muito a bola na área. E faltou muito a referência do ataque para conseguir ser um alvo nesse tipo de jogo, né? No final do jogo, e aqui, lógico, depois de uma bola parada, tem os zagueiros na área, tem superioridade, mas a bola parada acaba não mal batida, mas tirada pela equipe do Bragantino. Ela vem pro lado esquerdo pro Chiquete novamente, que tem novamente a chance de cruzar. E com o gramado nesse estado, mal dava para bater o escanteio, o Chiquete faz o cruzamento, o Cleiton não consegue pegar. Ela vai sobrar com o Leozinho. De novo, o chuveirinho do Leozinho para jogar na área com bastante gente, com o Viveiros, Teran e também com o Arthur Dias dentro da grande área. Tem o cruzamento, o Pedro Henrique corta mais uma. E aí você tem o João Cruz, que encontra uma boa bola para o Julimar, que vai sair da área, né? O Julimar que vai sair dessa referência para vir jogar do lado esquerdo. Ele sustenta muito bem de costas essa marcação e encontra o João Cruz na jogada. O João Cruz vai fazer o cruzamento, são 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Atlético posicionados dentro da grande área, ela sobra e o Arthur Dias faz o gol. Pouquíssimo impedido. Pouquíssima em posição de impedimento. Ele vai colocar essa bola na rede e vai cravar para o Atlético. Mas assim, é uma situação que a gente tem que entender. A chuva prejudica muito o jogo no segundo tempo, mas mesmo com chuva, o Atlético por dentro e pelo chão consegue criar jogadas. O problema do Atlético está em não ter, primeiro, uma peça cabeceadora para aproveitar das bolas na área, tá? Mas também o problema do Atlético foi nessa partida a chuva muito forte que caiu em Bragança Paulista. Um jogo muito competitivo do Furacão, que no primeiro tempo, se não fez um jogo brilhante tecnicamente, porque não fez, teve aplicação tática para aproveitar onde queria aproveitar da zaga do Bragantino. No segundo tempo, com as mudanças, a chuva atrapalha, mas ainda com chuva o Atlético teve um gol muito bem feito com o Julimar, numa movimentação coordenada. Poderia ser uma vitória? Poderia. O Atlético passou perto. Um ponto não é ruim para jogar em Bragança contra o Bragantino. A questão é que o Atlético tira boas lições dessa partida, principalmente a capacidade de criar em espaço curto e por dentro e também a necessidade de fazer os gols frente a frente. Se o Viveiros faz aquele gol, quem sabe o cenário do jogo fosse diferente. Eu acho que esse ponto ele é muito valioso, né? Como você citou, jogar em Bragança Paulista não é fácil, né? A maioria das equipes que vão lá acabam perdendo, né? Porque o Bragantino, dentro de casa, é um time muito forte, apesar de nos últimos anos não ter feito boas campanhas também, né, Vitinho? Sim. Mas eu acho que nessas últimas 2 partidas do Atlético contra Corinthians e Bragantino, o resultado não foi tão bom quanto a atuação, talvez, Concordo né? com você. O Atlético foi um time muito competitivo, principalmente contra o Corinthians, né? Acho que ficou muito amargo aquele jogo, mas eu queria bater com você o seguinte, o Atlético mostra que é um time bem treinado, mostra que tem soluções. O principal ponto de melhora para essa equipe é realmente a eficiência na hora de finalizar no gol. É esse o asterisco ainda? Sim, o Atlético é o time que mais cria grandes chances no Campeonato Brasileiro, são 14, é líder no quesito no campeonato, é o 17º ataque, são 4 gols. 11 Isso é loucura, né? grandes chances perdidas, tá? 6 pelo Viveiros. Então, assim, se o Atlético retornar, se o Viveiros principalmente retornar a um nível em que ele converta 20% dos chutes que ele dá, seria um Atlético que teria mais pontos dentro do Campeonato Brasileiro. E claro, para o Atlético, se mantiver esse nível de atuação e tiver uma capacidade ofensiva para concluir melhor as jogadas, pode até sonhar um pouquinho mais alto no campeonato. Novo jogo, mesmo resultado. Remo 1, Internacional 1. Os dois times seguem sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Internacional até saiu na frente. O time da casa conseguiu um empate. Vincenzo também traz essa análise em dupla com o Matheus Santana.
Essa tá bem dinâmica e tá bem legal. Primeiro, legal. ataques do Inter, depois ataques da equipe do Remo, no Mangueirão, tá? Você tem o Inter, por exemplo, construindo uma base com 3+1, com o Aguirre jogando por dentro. Agora como um volante, não como anteriormente no jogo passado contra o Ipiranga, quando jogou numa linha de frente, numa linha mais acima, né? Ele vai fazer esse lançamento. Você repara que transição não é só contra-ataque, pode ser lançamento também. O Remo marcava com 3 caras na sua base de jogada, né? Até porque o Kaique Almeida era lateral esquerdo, então o Kaique estava saindo como um lateral. Você tinha o Léo Andrade por dentro, o Marlon e o João Lucas, fechando praticamente como 3 zagueiros em alguns momentos, né? E você tem o Internacional aproveitando da superioridade numérica de ter muitos jogadores na última linha para aproveitar de um Remo que tinha pouca gente marcando. Por exemplo, o Vitinho é lançado, ele atrai a marcação, o Marlon veio pegar o Borré, você gera um 2 contra 1 na segunda trave. Com o Alan Patrick livre de marcação, com espaço para driblar ou para achar o Carboneiro. Ele vai muito bem. O Alan Ele Patrick tem muita é craque de qualidade, bola. né, cara? Exatamente. Assim, o corte que ele dá, né? O momento decisivo ali, né? Ele dá um corte espetacular com a perna esquerda, fingindo que vai estar no gol, e depois com a perna direita, mesmo sem estar ajeitado da melhor forma, talvez, né? Você viu que ele foi até meio Sim. tropeçando ali, ele consegue dar uma tacadinha de sinuca. Um Espetacular. cenário complicado pro Remo. E logo no início da partida, a gente já mostra um pouco da fragilidade que o Remo vem mostrando nesse início de temporada, né? Pois é, e assim, até o Osório é perguntado sobre isso em coletivo, ficou bem bravo, tá? Sobre essa pergunta. Ele até fala. Que surpresa, Vitinho. Natural. Mas ele fala: o segredo do futebol é você conseguir atacar com muita gente e não sofrer defensivamente na transição. Só que ele até comenta com o repórter: se tem um segredo, então me conta, porque eu ainda não descobri. E ninguém descobriu ainda no futebol. Realmente é o desafio. É um desafio, claro, mas também não é impossível de fazer. E no Brasil você tem times que fazem. Ainda mais quando o seu time já mostra um padrão de Exatamente. problemas defensivos, né? Lógico. Então a gente tem que ter um discernimento aqui. Não é que o Osório está completamente errado, porque vamos lá. É difícil de fazer. Ele está no começo de trabalho com um elenco que não é o melhor possível. Você tem uma linha de zaga de Marlon, Léo Andrade e Kaique. E Com o ainda João com Lucas. peças chegando, né? Com peças ainda chegando, com o mercado sendo feito ainda. Então, o trabalho do Osório tende a melhorar defensivamente pelo Remo, sim. Agora, ainda não está lá. E disso o Inter aproveita muito dentro do Mangueirão. Por exemplo, a construção é por dentro, você vê um Remo num bloco médio para alto, porque você tem peças pressionando na intermediária do Internacional, né? O Carboneiro e nesse momento o Bruno Gomes estão por dentro, com o Paulinho e o Bernabé na base da jogada, o que é raro de ver. Ele normalmente ataca como um ponta esquerda com o Pesolano. O Bernabé quebra essa linha e olha a necessidade, já falei disso aqui sobre o Inter, tá? A capacidade do Carboneiro, e aqui 4 contra 3 na última linha do Remo, né? A capacidade do Carboneiro de conduzir. Isso vai colocar o Inter em muito jogo. E é muito, muito interessante. O Borré tá livre. Porque ele obrigou o Léo Andrade a saltar. Se o Carboneiro soltar a bola, o Borré saia frente a frente. É que ele não soltou. Mas foi uma jogada muito bem feita pelo ponto esquerda colombiano e que tá gerando muito jogo pro Inter nessas conduções. Contra o Flamengo, por exemplo, ele foi o principal jogador do Inter para conseguir, e gera gol dessa maneira, para conseguir conduzir, passar bem pela marcação e adentrar em último terço, né? Então é o Inter que tem no Carboneiro um cara muito interessante. E na superioridade numérica na última linha, ele consegue matar o Remo. Não matar, porque o jogo terminou a 1, mas dificultar muito pro Remo, né? Talvez ele seja o jogador mais equilibrante hoje do Inter, tá? Total. Você tem o Vitinho, você tem nesse momento o Inter com 5 caras na última linha, para o Remo que marca com 1, 2, 3, 4. Então no melhor dos cenários, o Remo tem 4 caras atrás. E isso é uma complicação quando se fala num Inter que tem 5 caras em última linha, né? O Inter, com o Carboneiro novamente, abre jogada com o Vitinho, que vai dominar livre. Do outro lado, você tem 3 caras para 1 na segunda trave, porque o João Lucas está contra 3 jogadores do Inter. Sobe o Borré, o Marcelo Rangel faz uma defesa espetacular no rebote, ele defende novamente. Mas olha como... 2 espetaculares, tá? Sim, 2 defesas muito boas. Olha como talvez tenha faltado estudo pro Remo. Assim, não digo que o Osório não viu o Inter jogar, fatalmente viu, se preparou, lógico, né? Todo treinador faz isso. Agora, se eu vou pegar o Inter... Eu sou um treinador que pega o Internacional e sei que o Inter tem 5 caras na última linha toda hora. Como é que eu marco? Marco com 5. Para igualar numericamente e não sofrer assim. O Remo tentou manter a ideia de jogo, manter a sua base, manter a sua cara e dessa maneira sofreu bastante contra o Internacional, ofensivamente falando, tá? Então é algo importante pra gente colocar aqui de uma maneira interessante. O Remo, de novo, alto no gramado, 4 caras no campo de ataque. Quando o Inter vence essa primeira pressão, 4 jogadores para 3. Novamente, o Inter em transição, em velocidade, com superioridade numérica. O Carboneiro domina, ele poderia ter soltado a bola antes. Por exemplo, a ultrapassagem, se ele dá esse passe, ele coloca o companheiro na cara do gol. Ele tenta bater pro gol, ela passa à direita do gol do Remo novamente. Em alguns momentos um pouco fomia demais o Carboneiro, né? Muito. Porque se ele solta a bola ali, como você falou, para um companheiro, Borré no primeiro lance, e nesse segundo lance algumas opções ali dentro da área, fatalmente o Inter poderia ter concluído melhor essa jogada. Para encaminhar a parte do Inter e entrar no ataque do Remo também. De novo,
Paulinho e Bruno Gomes, 2 volantes. Você tem por dentro o Alan Patrick e o Carboneiro. É o quarteto de meias do Internacional que tenta ter superioridade numérica para fazer com que isso gere homem livre, como é o Carboneiro, que de novo vai conduzir e de novo vai passar fácil. Novamente você tem uma situação de 4 contra 4, ele finaliza de fora da área quando tinha o passe e teria uma boa possibilidade. O Inter de novo, agora sim o Remo, tá? O Inter pressionando muito alto, os 2 volantes e uma linha de 4 mais à frente. O Remo consegue ligar essa bola com o João Pedro e você pega uma situação de 2 contra 2. Porque você tem o João Pedro e o Aleph Manga pro Félix Torres e também pro Gabriel Mercado, que não é um cara tão rápido assim, tanto que vai fazer a linha de impedimento. Vai tentar saltar na linha para deixar o Manga impedido. Não consegue. O passe do João Pedro é muito bom, o Manga sai frente a frente com o Rocher. Nessa jogada ele vai muito bem para cortar o Mercado e bater pro gol. O Inter consegue tirar em cima da linha. Excelente jogada do Remo. Cara, o Manga ele tem mostrado, né, uma capacidade para definir bem essas jogadas, né, com a camisa do Remo aí, ele tem recuperado, né, esse bom nível de futebol. Essa é mais uma jogada onde ele primeiro parecia que tinha perdido o ângulo, de repente ele vai, consegue limpar, entrar na área e finalizar, e certamente seria um gol, né? E destacar o João Pedro, né? Você não Também. tem como transicionar se você não tiver um jogador capaz de segurar essa bola e fazer o time avançar. O João Pedro dá uma matada muito interessante e um passe em profundidade muito interessante. E um também. jogador que nos surpreendeu, tá? Sim, Ele veio de total. uma liga abaixo e mostra um nível muito bom no Remo. Mas a gente já sabia que tecnicamente ele ia entregar, né? É, exatamente, exatamente. De novo, agora para mostrar a pressão do Remo. Porque se pressionar dava espaço nas costas, se você rouba alto, você tem vantagem também, né? E dessa maneira sai o gol da equipe do Remo. Remo muito alto, o Inter fazendo essa saída por baixo, forçada, 5 caras rodeando a bola nesse momento e o salto do Patrick de Paula rouba a bola. Se tem o João Pedro, de novo, que vai finalizar a jogada numa situação de 2 contra 2 porque o Manga tá mais à frente, no 1 contra 1. O Rocher bate roupa, ela fica oferecida para o Pico bater pro gol, livre de marcação e fazer o gol do Remo. Então olha como é interessante, Teoricamente, o seu primeiro volante ali pegando um rebote dentro da área, né? Sim, sim. Mostrando essa... Como tava alto, né? Exatamente. E Essa assim, característica ofensiva. A né? gente fala muito do Osório como um cara de posse, que gosta de ter a bola, que gosta de atacar. E é verdade, gosta mesmo. Mas os principais lances do Remo saem, primeiro numa transição, que vamos lá, é também um traço do Juan Carlos Osório. Fizemos a análise aqui para mostrar para o torcedor do Remo como que gostava de armar os times. E ele tem um livro, né? E no livro dele tá lá. Ele tem um princípio muito claro de contra-ataque, de roubar, acelerar e definir, como ele define, entre outros pontos do contra-ataque. E o Remo conseguiu contra-atacar na primeira, contra-atacar não, né? Mas assim, transicionar na primeira e dessa maneira gerar uma chance muito perigosa e na pressão. Outro ponto essencial do trabalho do Osório, em que ele coloca como ponto-chave do trabalho dele, ele consegue fazer o gol. Então o trabalho do Osório não é só de um time propositivo, é de um time que contra-ataca quando tem que contra-atacar e que sobe muita pressão para marcar. Lá no Tijuana, no México, ele teve muita dificuldade de fazer os caras comprarem a ideia dele e por isso não estava funcionando. Agora, com o Remo, ele gera um gol contra o Internacional dessa maneira, o que é muito interessante também. Mas uma jogada do Remo, ofensivamente falando, você tem 3 jogadores, o Pico, o Patrick de Paula e o Vitor Bueno, para ter essa superioridade no meio campo. O Patrick de Paula conduz essa jogada e olha o Remo em velocidade. Olha como a jogada sai em transição. Olha como isso gera um mano a mano do Aleph Manga contra o Aguirre na jogada. Ele encontra bem o Bueno que passa e chega batendo. De novo, o Rocher vai mal na jogada. Tá? De novo, vai fazer uma defesa relutante. Mas o Internacional nessa fica com a posse da bola. Segundo tempo, novamente, venceu a primeira pressão do Inter, atacou em velocidade, numa situação de 4 contra 4. O jogador da equipe do Remo, Patrick de Paula, traz para dentro. Você tem o Vitor Bueno passando. O passe era claro nele. Ele não dá o passe. Tinha outras opções também, como o João Pedro na segunda trave. Ele finaliza de fora da área e perde uma chance de gol também. Achei que ele refugou porque caiu na perna direita, tá? Sim, de repente ele sim, estava esperando sim. a opção para a perna esquerda mesmo, para ser aquele passe mais frontal, e aí a opção veio ser o Vitor Bueno com a perna direita, ele acabou refugando ali, depois finalizou no gol, né? Não foi a Exato. melhor das decisões. Exatamente. E para fechar o vídeo, a importância do Jajá. Exatamente isso que eu tava esperando, tá, Vitinho? Porque esse aqui é um cara que entrou, fez a diferença, mas, cara, talvez das contratações que o Remo fez, e até as últimas principalmente, é o jogador que mais se encaixa numa carência do Remo. Sim, justo. Assim, eu ia falar, por exemplo, do Pico, né? Mas, por exemplo, Também. ele chega num Remo que já tem muito volante. Pois é. Tudo bem que ele é melhor que os outros, tá? Mas já não era exatamente uma carência, uma lacuna no elenco. O Remo tava tendo que usar o Manga de ala para ter esse cara incisivo pelo lado esquerdo. E não é do Manga, fechar principalmente como um ala. O Jajá, no entanto, tem essa característica e pode ajudar muito o Remo nesse sentido, né? Nesse lance, ele não tá marcando, logicamente, né? Mas ele vai acelerar, que é a principal característica dele, né? E é uma jogada muito interessante, em que ele tá de mano pelo lado esquerdo contra o Aguirre, ele vai colocar essa bola na frente e ninguém
ninguém mais pega o cara. Assim, é impressionante como é rápido, como acelera fácil. Aqui ele tem 3 caras como opção, no Remo que, pela quebra de linha do Jajá, tem uma situação de 4 contra 3, ele traz pra dentro e finaliza. Quase um gol, tá? Isso seria um golaço do Jajá. Impressionante a velocidade do cara. Não, né? impressionante A gente mesmo, até assim. brincou, né, nas análises do Goiás aqui ano passado, né? O apelido dele devia mudar para imediatamente. Ele é muito rápido, cara. Ele é realmente é absurda a potência que ele tem e como ele consegue acelerar e manter a aceleração por um bom tempo, né? Não, vai ser muito impressionante o agora lá no time do É, do o Remo, agora, cara. né? Vai ser impressionante, vai ser muito importante pro Juan Carlos Osório, principalmente para fechar pelo lado esquerdo do gramado na marcação e evitar com que haja tanta deficiência ofensiva, tão pouca gente defendendo, mas também nos ataques ele vai ser um cara, e nesses contra-ataques que o Osório gosta muito também, para acelerar e para ganhar muita vantagem nesse sentido. Muito animado o jogo no Mangueirão, 2 times bem treinados pelos seus treinadores, sei que o torcedor do Remo tem questionado muito o Osório, na minha opinião, de maneira injusta, porque com as peças que ele tem, ele tá fazendo o time jogar de uma maneira interessante. Não digo perfeita, porque tá longe de ser perfeito, tem coisas a melhorar, como falei aqui do lado defensivo, mas ofensivamente é um time que tem criado e que tem atacado de maneira bem interessante nesse começo de Campeonato Brasileiro. Vamos lá, empata com o Inter, empata com o Mirassol, eu tô esquecendo de jogo. Atlético Mineiro. Com o Atlético Fora de Mineiro, casa. fora de casa, né? Ele tem bons jogos, A bons frustração foi a resultados. estreia contra o Vitória mesmo, né? Que foi aquela derrota por 2-0. Exatamente, mas desde então ele tem boas atuações que justificaram bons resultados. Assim, para um time que briga contra o rebaixamento, 4 em 12 não é suficiente. Mas alguns desses joguinhos aqui poderiam ter tido mais pontos para a equipe do Remo brigar contra o rebaixamento 3 dentro em do 12, Campeonato né? Brasileiro. Perdeu o primeiro, 3 em depois 12, foram 3 tá certo. empates. 3 em 12. E até para fazer a pergunta pra gente já encaminhar o nosso vídeo aqui, Vitinhos, foi um empate que mostrou qualidade das duas equipes, né? Eu tô gostando muito de ver a forma como o Remo tem jogado com essa personalidade, peitando grandes equipes do futebol brasileiro, e o Remo voltou agora, né, pra Série A, né? Exato. Poderia, de repente, adotar uma postura extremamente defensiva e depois tentar sair de uma forma mais segura. Não, o Remo vai pra cima, o Remo tenta marcar, tenta atacar, ser um time corajoso, tem conseguido pontos importantes, como foi contra o Galo e contra o Inter mesmo dentro de casa. O próprio Sim. Mirassol, né, que foi uma das Mirassol. equipes que se melhor colocou no Campeonato Brasileiro na última temporada, mas fica a frustração ainda por não ter vencido, né? Pois é. O que a gente pode projetar tanto pro Remo quanto pro Inter, que também tem 2 pontos dentro da competição, fez jogos interessantes, mas também não conseguiu vencer para a sequência do campeonato? Melhora. Dá para projetar melhora em ambas as equipes. São trabalhos promissores em início de temporada do Osório e do Paulo Pezzolano, tá? Pro Remo, claro, a briga é contra a parte de baixo da tabela. E se o Remo mostrar um pouco mais de solidez defensiva, e eu entendo, Osório, que é difícil, que é complicado, mas que precisa acontecer, precisa se ter um pouquinho mais de equilíbrio, pelo menos, para não sofrer tanto nas transições do adversário, o Remo vai poder mostrar mais solidez para aí sim somar mais pontos. No Internacional, entendo que é um time qualificado, entendo que é um time que está bem treinado e tem uma cara muito clara com o Paulo Pezzolano. A questão é ele conseguir aumentar o nível. A questão é ele conseguir também com trabalho, também com equilíbrio, fazer com que o Inter consiga até criar e aproveitar mais das chances que tem. E claro, tem bons valores para isso, tem uma qualidade técnica interessante para fazer com que isso aconteça. Ambas as equipes brigam na parte de baixo da tabela. O Remo abaixo do Inter pela qualidade técnica, mas ainda assim são times que eu consigo projetar que tenham um caminho de melhora ao longo do Campeonato Brasileiro. O que ambas as diretorias não podem fazer é interromper o trabalho dos treinadores, porque aí é dar passos atrás demais dentro desse começo de ano. Concordo com você, também projeto melhores das duas equipes e acho que a frustração dos dois, principalmente, vem pelos jogos em casa, né? O Inter perdeu as 2 partidas em casa, o Remo estava ganhando do Mirassol, por exemplo, por 2-0, né? Acabou tomando empate agora contra o Inter também. Na verdade, esse empate aqui é o que eu menos lamento. Sim, contra o Mirassol, lamento um pouquinho mais. Pelo Inter, né? Ele perde pro Atlético Paranaense, fazendo gols anulados, tendo bastante volume e não conseguindo fazer o gol, e perde pro Palmeiras jogando mais que o Palmeiras. Jogando bola. Então, assim, Exatamente. é um Inter que mostra um cenário de melhora. Claro que são pontos perdidos que são inestimáveis, são pontos que podem fazer falta lá na frente, mas ainda assim são 2 times que tendem a melhorar na temporada. O primeiro time a conseguir vencer na rodada foi o São Paulo, fora de casa, jogando com os reservas. O Crespo colocou só 2 titulares. Eu trago análise com meu parceiro William Borges dessa vitória do tricolor paulista, um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Curitiba segue com 0 pontos jogando como mandante. A gente vai começar pela questão defensiva do São Paulo, tá? Um time que voltou a ter 3 zagueiros por ter um time reserva, né? Jogou com Alan Franco, Arboleda e Rafael Tolói, mas que normalmente tinha superioridade numérica em relação ao Curitiba. Aqui era uma transição, e até vou acelerar o lance, para mostrar como o São Paulo estava muito bem postado.
Ali tinha os 3 zagueiros e mais 2 volantes contra 2 jogadores do Coritiba. Aqui já tem a linha no 3-5-2, porque tem o Wendel e Mike muitas vezes saltando pelo lado. Mas olha como povoa, olha como é um time que tinha, tudo bem, Jorge e Pablo Maia, né, 2 volantes reservas, o Cauli pela primeira vez como titular, e aí Ferreirinha e Tapia, a dupla na frente. Mas olha como o São Paulo tinha muita gente, até no campo do Coritiba, conseguia povoar bastante e impedir o time da casa de poder trocar passes, de poder fazer jogadas mais rápidas. O São Paulo teve muito controle sem bola, como a gente fala, né, por essa questão. Você vê que o Ronier até vai dominar aqui, e aqui tem uma questão. Tem muita questão de encaixe individual na defesa do São Paulo também. Como o Wendel saltava da lateral esquerda para vir para dentro acompanhar o ponta, no caso do Lucas Ronier, que era o ponta direita do Coritiba, como o Tolói também muitas vezes saltava, e aqui na análise vai mostrar lances em que ele consegue ganhar dos adversários e gerar oportunidades para o São Paulo. Mas como o Coritiba não encontrava espaços, também pelo salto dessa linha de 5, que estava muito bem defendida, muito bem protegida, mas podia também sair da linha para poder negar esses espaços. A grande questão é, o São Paulo tinha um pouco de dificuldade quando não conseguia ganhar essa jogada no salto dos defensores e gerava uma ultrapassagem. E aqui o Ronier jogava como ponta direita e o Josué como meia pela direita. Quando o Coritiba conseguia sustentar essa jogada para ter ultrapassagem, gerava algum tipo de perigo e o São Paulo não foi 100% perfeito. Gerou alguns espaços, eu vou mostrar aqui como, mas nessa jogada principalmente, como tem a inversão de posições, pelo encaixe individual da defesa muitas vezes, gera o espaço. E aqui o Josué aproveita muito bem, né? O Wendel saltou, Tolói saltou, o Josué vai vir nas costas. Mas mesmo assim, ó, o meio do Coritiba domina pelo lado, vai tentar o cruzamento e olha aqui. Quanta gente do São Paulo já na área povoando, mesmo o zagueiro central Arboleda tendo que saltar para fechar o passe do Josué, que não é um encaixe ideal. São Paulo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores dentro da área contra 2 alvos apenas do Coritiba dentro da grande área, né? Então um cruzamento aqui para a boca do gol, para a marca do pênalti, dificilmente vai encontrar um atacante livre. O que acontecia muitas vezes? O São Paulo deixava o funil aberto, que é essa área na intermediária. Como muita gente fechava a área, o Coritiba tinha espaço na entrada da área para fazer a finalização. E nesse lance, a jogada vai para o segundo pau, tem 3 jogadores para 1 do Coritiba. Ela vai sobrar para o Alisson, a bola vai demorar até pouco para chegar nele, o Felipe Jonathan domina, vai tocar para o Alisson aqui. Ele está livre na intermediária? Está, mas já tem 2 jogadores chegando para pressioná-lo. Ele vai tentar driblar o Pablo Maia e chutar. Aqui está muito marcado já está encaixado de novo. São Paulo sempre com superioridade numérica nos setores de ataque do Coritiba. Congestiona no meio da área, principalmente fora da área. Pra sair um gol dali tem que ser um chute muito indefensável. E as melhores chances do Coxa foram em chutes de fora da área, no primeiro e no segundo tempo. Felipe Jonathan, que a gente vai mostrar daqui a pouco, o lance do Ranier no segundo tempo, o lance do Fabinho no segundo tempo. O Coritiba não conseguiu ter grandes chances dentro da área, porque o São Paulo povoava muito o setor. Transição rápida de novo. Encontrou o Breno Lopes, tem o Ronier por dentro. O São Paulo já está com os 3 zagueiros bem postados. Os 3 não subiam tanto assim quando o São Paulo perdia a bola, principalmente, né? Ficavam muito bem posicionados, gerava já uma superioridade numérica no setor. O Coritiba vai tentar jogada pelo lado, 5 jogadores do São Paulo para apenas 4 do Coritiba. Tem superioridade. Eu vou adiantar o lance porque a bola fica no ataque do Coritiba, vai girar, vai voltar para a esquerda e vai ser tentado um cruzamento que tem a linha de 5 muito bem montada, os 2 volantes no setor da bola, isso é uma coisa comum quando o São Paulo joga nesse sistema. Claro que você pode gerar inversão, claro que aqui, ó o Josué livre na intermediária, de novo, né? Mas é um passe difícil. Um passe muito difícil para entrar aqui com 2 jogadores, aqui até nem marco o terceiro, aqui me parece que até o Ferreirinha estava fechando pela direita nesse lance. Mas uma questão de que o Coritiba vai jogar por onde? Aqui tá marcado, esse passe tá difícil, apesar de ter espaço. Você tem Pedro Rocha e Ronier na área para 5 jogadores praticamente, né? 4 jogadores, mais o Pablo Maia que fechou aqui a situação. O cruzamento vai sair e o Pedro Rocha vai até ganhar a jogada e conseguir o cabeceio. Só que entre Alan Franco e Arboleda. Jogada muito difícil. O centroavante do Coxa não consegue cabecear da melhor forma, a bola vai para fora. Isso foi uma máxima que seguiu, tá? O São Paulo tendo essa superioridade. Quando que o Coritiba conseguia ter vantagem? Quando a transição era muito bem indireta, principalmente para esse cara aqui, para o Lucas Ronier no lado direito. Aqui sim, um ótimo passe do Josué, uma situação de 3, os 3 atacantes, Breno Lopes, Pedro Rocha e Lucas Ronier, para 3, Alan Franco, Arboleda e Rafael Tolói. E aqui esse mismatch, como falam no basquete, né? Essa combinação de 1 contra 1, desse cara, Lucas Ronier, talento, uma ótima promessa do Coxa, contra o já veterano Rafael Tolói, é covardia, né? Passou como o William Borges passa por mim na pelada aqui, ó. Facilidade tremenda. Aqui o Coritiba tem azar na questão do chute da trave, sorte pro São Paulo. E de novo, ó, na área, fechado.
mas no rebote, 3 jogadores para pegar essa bola, o Pedro Rocha acaba conseguindo finalizar, mas erra e finaliza por cima. Mas você vê, né, como o padrão se repete, né, Will? Como é uma questão que... Congestiona o meio e sobra mais essa entrada da área, enfim, fora da área. Mesmo numa transição bem feita, o São Paulo consegue fechar o meio, mas a entrada da área acaba sobrando. E aqui é surreal, porque o São Paulo tá linha de 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, não, perdão, o Wendel tá aqui, né? Linha de 5. Linha de 4, porque o Ferreirinha baixava como um ponta praticamente. Então, Ferreirinha, Pablo Maia, o Jordan e o Cauli, né? Acho que o Jordan e Cauli, Pablo Maia, né? O Cauli tá aqui. E o Tapia era o cara que ficava à frente quando tava no bloco mais fechado possível. Essa situação é legal, porque mostra o São Paulo realmente todo atrás. 5-4-1 era a formação. E tem qualidade do outro lado. Você vai ter uma boa tabela do ótimo Ronier com o Josué, que fez uma partida ruim, é verdade, mas consegue fazer esse 1-2, consegue encontrar esse passe. E aí você vai ver várias situações do Ronier. Ficou num contra um? Ficou. Vai tentar o cruzamento? Beleza, mas tá fechado o espaço, ó. Vai chegar o bloqueio. Até ao lance do pênalti, né? Que não foi dado, até achei que não foi. De novo, ó. O Ronier vai bater aqui como? Vai passar por onde essa bola? Difícil, né? Tenta o drible, refuga o primeiro cruzamento porque tá muito fechado. Aqui, ó. De novo, ó. Na intermediária, porque todo mundo fecha, surge o espaço. E aqui novamente. E vai ter a chance do Felipe Jonathan, que tá aqui livre novamente, porque o São Paulo tem quase 10 jogadores dentro da área. Só o Tapia praticamente tá fora da área. Só que muita gente na frente da bola, né? O chute sai muito bem, mas o Rafael Tolói consegue o bloqueio. Então foi perfeita a atuação defensiva do São Paulo? Perfeita não foi. Mas mostrou que conseguiu evitar muitos espaços ao Curitiba e que conseguiu evitar que o Curitiba criasse chances perto do Rafael. Muitas chances longe do Rafael. Próximas ao Rafael, muito pouco. E aqui no segundo tempo, eu mostro também a questão do São Paulo já com uma formação nova. Porque tinha em campo já o Lucas Moura, né? Tá aqui pelo lado esquerdo do campo. O Caleri já estava em campo. E esse cara aqui que eu já vou dar destaque, tá? Marquinhos Antônio joga muita bola. 5-4-1, beleza. É a formação. Mas que tem um cara aqui que não é o Ferreirinha. Ele não vai descer toda hora. Tá montado? Tá. Mas ele não tá na jogada. Você tem uma situação do Coritiba aqui, mas você tem a compensação defensiva do São Paulo. Tem 3 caras do Coxa aqui nesse setor para 4 jogadores do São Paulo do lado esquerdo da defesa. Só que aqui ficam 2-2. Só que aqui fica 2-2. E o Arboleda é obrigado a dar passo para trás para ter a superioridade aqui. Exatamente. Você tem uma superioridade numérica aqui? Você tem. Só que esse cruzamento é muito bem feito. E a cabeçada vai ser entre Arboleda e Alan Franco, que tá fechando a jogada por dentro. Você tem a oportunidade porque o Arboleda teve que saltar. Então você gera encaixe? Gera, mas você pode gerar um perigo do lado oposto. E mesmo quando o São Paulo perdia essa bola na defesa, tá? 3-3, porque aqui o Pablo Maia perdeu a bola. O Alan Franco, perdão. O Arboleda perdeu 3-3 ainda, porque já teve a recuperação. Então olha como um time corria muito bem para trás, conseguia fechar o espaço, conseguia evitar que o Coritiba tivesse essa vantagem. Você tem 6 jogadores na linha da bola para 4 do Coxa. Tudo bem. Segunda trave tinha possibilidade. Essa bola não entra no primeiro momento. No segundo momento entra. Aqui você tem 2-1. Tem que ter inversão de corredor rápida para quebrar um sistema desse. O São Paulo consegue, intermediária vazia. O Ronier pode bater de primeira? Até pode. Mas como é que faz? Olha quanto congestionado estava. 7 jogadores do São Paulo. O Ronier até vai muito bem, dribla o primeiro. Tem o canto aqui, né? Entre os jogadores do São Paulo, ainda tá difícil, mas acaba batendo para fora. Tem que ser muito certeiro para entrar ali. Então você vê, né? O time reserva do São Paulo voltou para 3 zagueiros depois de 3 jogos. Tinha jogado contra o Primavera, assim, pelo Paulista, com o time reserva. Jogou com 3 zagueiros com o time reserva. Já não atuava assim com o time titular já há algum tempo. E a parte defensiva foi isso. Que pegou um Coritiba que era mandante, que tenta jogar, o time do Fernando Seabra, mas que teve muita dificuldade para furar esse bloco. Mesmo tendo espaço na intermediária, ficou bem difícil para o Coxa furar esse bloco defensivo. Não à toa o São Paulo saiu sem tomar gols. E a parte ofensiva do São Paulo, Alexandre Senechal? Vamos para ataque. Fernando Seabra, técnico do Coritiba, disse na coletiva que a ideia era marcar em bloco baixo ou médio e não em cima, bloco alto, pressão na defesa do São Paulo. Então isso aqui acontecia muito. Os zagueiros com espaço para trabalhar a jogada. Foi uma opção do técnico do Coritiba. Não acho que foi a mais certa, mas aí é a opinião. Foi a ideia dele no pré-jogo, ele disse isso na coletiva. Tem muito espaço para o zagueiro criar. Mas eu vou fazer um adendo dessa jogada aí. Vamos lá. É que essa jogada do Curitiba tava com a menos. Eu ia chegar lá. Qual que é a questão? Aqui, você tem 3-3 do lado, beleza. Só que o Ronier tava como lateral, que o Tinga tinha se machucado. Eu peguei um lance que gera uma finalização. Poderia pegar outros. Aqui o Coxa tava com 10 mesmo. O Ronier tá de lateral, o Josué tá de ala e o Alisson sobe a linha. O Coritiba marcava num 4-1 com o Alisson, 4-1 com o Pedro Rocha. Era mais ou menos a base do que o Coritiba tinha, o Alisson balançava. Na minha concepção era um 4-3-3. Então, porque você poderia ter o 4-3-3 no momento em que subia a linha de 3 da frente.
Mas quando estava no bloco baixo, o Ronier descia por um lado, o Breno Lopes pelo outro e ficava um 4-1, 4-1. E aí a questão, aqui tá com um a menos, é verdade, mas a movimentação do que o São Paulo queria. Ferreirinha saía da referência para vir aqui, o Wendel abriu o campo e sempre um dos meias, ou o Cauli que está mais centralizado, ou aqui o Jordan, encostava para você ter a triangulação pelo lado. Para tentar encontrar uma situação de ataque espaço do Tapia, que era um jogador um pouco mais veloz, o jogador mais perigoso do ataque. E aqui, como estava com um a menos e o Maicon teve que saltar por conta da infiltração pelo dentro, o Tapia teve essa oportunidade. Única falha do Jaci, que fez um grande jogo, tá? Acabou escorregando. O Tapia não acerta a cabeçada. Mas para mostrar como o São Paulo tinha no movimento dos zagueiros e tinha liberdade, mas também tinha esse salto, como eu disse no início do vídeo, Tolói ganhando a jogada por dentro, para poder ligar esse ataque um pouco mais rápido. E esse salto zagueiro, olha como abre um grande espaço no adversário, né? Muito, né? Porque os dois volantes estavam saindo aqui. O Alisson e o Vini Paulista. Então abriu Pega espaço. desorganizado, né? E aí, para você gerar isso aqui, né? 2 contra 1 na defesa do Coritiba. Aqui o Cauli acha um ótimo passe e o Tapia vai tentar até cruzar, eu acho. Chuta travado. Não dá pra definir o que ele tentou fazer. Eu achei ali, que ele né? tentou bater para dentro, mas enfim, chutou travado. E aqui também num erro, né? Olha como o São Paulo subia a pressão pelo não mútil. Tinha os dois atacantes para fechar a linha de passe dos zagueiros e o Cauli pegando o primeiro volante. Não fazia uma pressão extremamente em cima, apesar do Wendel e do Mike subirem bastante. Mas tentava evitar que o Coritiba ligasse rápido o ataque. Não necessariamente abafar para roubar a bola. Só que por um erro do Coritiba isso acaba acontecendo. E aí eu quero mostrar a situação de ofensiva, né? Tem o erro de passe, saiu mascado, o Alisson também dá uma dormida no lance, Cauli tá ligado, aparece, rouba, para tentar, na velocidade, encontrar de novo uma situação de 2 contra 1, como tinha sido o lance anterior. Agora os dois contra o Maicon, o passe do Cauli sai pelo lado, o Ferreirinha vai entrar na área, agora sim chutou pro gol, né? Agora não tenho dúvida nenhuma, talvez a principal chance do São Paulo no primeiro tempo. Na própria partida, se você for ver bem, assim, chance clara mesmo. Claro, é que Pode o ser. lance do gol Eu acho foi... que do Cauli, talvez não o pênalti, o depois. Tava um pouco mais livre por dentro, né? A gente vai mostrar também. E aí entraram nesse cara no intervalo, Marcos Antônio. Como ele dá dinamismo pro meio campo, como ele ajudou o São Paulo a ter controle das ações no meio, principalmente na primeira etapa, na primeira fase do primeiro tempo. Você tendo um cara de mais controle, você consegue inverter corredor, achar a situação de 1 contra 1 por um lado, você vai inverter de novo, você até tinha a opção do Mike aqui, ó. Quando você inverte muito rápido o lado, seus dois alas te dão muita amplitude, te dão muita possibilidade. E abre também, claro, situação de frente para a batida, é o que o Paulo Maia escolhe aqui, acaba desviando e saindo. Mas, de novo, ó, olha como o Marcos Antônio já dá ritmo. E sempre se aproxima da jogada, né? Aproxima e sai, aproxima e sai. O meio campo do Coritiba não estava esperando por um jogador tão móvel aqui nesse início de segundo tempo. Marcos Antônio acaba sendo esse motorzinho do time. Aqui ele liga o Caleri, consegue fazer uma jogada boa porque não precisa dos dois zagueiros saltarem, né? Achei que o Maicon aqui podia ter guardado a posição, deixado o Jaci. O Jaci até fica perdido porque o Maicon salta. Do outro lado você tem 1 contra 1. Então São Paulo, nessa ligação direta rápida ainda, com um cara mais controlador, passou a ser mais perigoso. Criar chances mesmo mais definitivas para marcar. E aqui já estava 1-0, tudo bem. Mas eu não quis mostrar a bola parada antes, porque tem detalhes também nesses gols. No gol do São Paulo, na jogada que gera o gol. E eu quis deixar para o final do vídeo para a gente fechar a análise. Mas o São Paulo que sabia o que queria. Mesmo com o time em reserva, era um time que sabia o que queria. E que tem variações na jogada de bola parada. Primeiro escanteio, 4 minutos do segundo tempo. A jogada no primeiro pau. Os 3 zagueiros são os 3 alvos. Franco, Tolói e Arboleda. Os 3 fazem o movimento para correr no primeiro pau. A bola vai aqui, né? No Tolói, desculpa, no primeiro pau. Tolói desvia, o Maurício acaba fazendo a defesa. Mas a corrida é para atacar a bola no primeiro pau. O segundo escanteio gerado, logo na sequência. Agora os 3 zagueiros vão atacar a segunda trave. Olha como não tem um movimento de corrida pelos jogadores mais altos. Quem corre aqui, se não me engano, é o Pablo Maia, né? O Pablo Maia que corre aqui nesse lance e acaba não conseguindo ganhar a jogada. E aí tem o detalhe do pênalti, que pra mim foi, tá? Eu achei que foi pênalti, porque o Maurício acaba saindo, pega um pouco a bola, mas também acerta em cheio o rosto do Tapia. Pra mim foi pênalti sim, ó. E aqui, claro, é só frame, tá? Não quer dizer nada. A minha opinião é que foi pênalti, mas eu entendo completamente quem acha que não foi. E aí, pra fechar, pra deixar pra torcida tricolor aqui, o gol que quase o Pedro Rangel defendeu, mas o São Paulo conseguiu fazer. Primeiro gol do Cauli em seu primeiro jogo como titular do São Paulo. Comemoração dele também no Couto Pereira. O tricolor paulista, 10 pontos no Brasileirão, Will. E com as reservas, fazendo uma grande partida, principalmente na parte defensiva. O São Paulo, de certa forma, até começa surpreendendo no início do ano, tendo em vista tudo que aconteceu fora dos bastidores, né? Fora do dentro de campo, na verdade, né? E você espera que o São Paulo faça uma boa campanha? Eu acho que o São Paulo vai fazer uma campanha talvez melhor do que a gente esperava antes do campeonato. Eu não espero que o São Paulo brigue por uma vaga de Libertadores direta, porque o elenco é curto. Tudo bem, ganhou com as reservas no Couto, beleza. Só que é um time ainda que teve que ter o Jordan, porque não tinha outra opção. O Mike, no lateral, que talvez não esteja tão pronto. O tão criticado Wendel,
que não fez uma grande partida, mas também não foi mal nesse jogo, mas é um jogador que está devendo pelo São Paulo. Própria dupla de ataque, Tap e Ferreirinha, é uma dupla que não te entrega tantos gols assim, né? Então eu acho que o São Paulo, com o elenco do São Paulo no geral, para um Brasileirão tão longo, é muito curto. Não acredito que vai brigar tão em cima, mas se o torcedor discordar de mim, pode deixar nos comentários, não tem problema nenhum. Aqui da WTV, o espaço é para debate sempre, e discordar com educação, é claro, sempre faz parte. Quarto jogo da rodada, terceiro placar igual. Corinthians e Cruzeiro, na verdade Cruzeiro e Corinthians, o Cabuloso era o mandante, o Corinthians consegue buscar o empate no segundo tempo, também com um time meio misto. Que sina desse time do Tite, que também ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Matheus Santana faz análise em parceria com o William Borges. E o que eu quero mostrar nesse primeiro momento, Will, é a questão do pós-perda do Cruzeiro que eu vi evoluir, tá? Nessas últimas partidas, com os dois Lucas por dentro. E o pós-perda tem muito a ver com questão física. Com certeza. Já existe um pouco de melhora nisso, acho que ainda está longe do ideal, mas a gente já vê que os dois Lucas que estão voltando a ter um bom nível juntos, né? Você com isso tem o Gerson um pouquinho adiantado no lance aqui, ele está até um pouquinho aqui atrás, mas aí o Gerson se torna no meia, junto com o Christian, e aí você tem Matheus Pereira e Caio Jorge na frente. O que eu quero destacar aqui realmente é o Cruzeiro pressionando, tentando fazer o Corinthians rifar essa bola, que é o que acontece. Aqui você tem William, Fabrício Bruno, Djalma e também o Kaique. Quem faz o salto aqui para roubar essa bola é o Djalma. Ele vai bem no lance, antecipa bem, o Cruzeiro consegue então forçar o Corinthians a rifar essa bola, e aí você já tem um espaço onde, principalmente o Matheus Pereira, cara, ataca muito bem, mas também o Caio Jorge, o Christian, quando tá por dentro também, ele faz isso bem, o Gerson tem essa capacidade, que é jogar no entrelinhas. A linha defensiva do Corinthians e a linha de meio campos, que no momento aqui é só o Carride posicionado, né? Tá um pouco espaçada, porque o Corinthians forçou essa bola e estava desorganizado. Mas esse entrelinhas, entre o meio campo e a defesa, esses jogadores do Cruzeiro atacam muito bem esse espaço. De novo, a gente mostra aqui o Djalma fazendo, então, essa antecipação, esse passe interessante, o Caio Jorge recebe e já finaliza. E isso porque o Caio Jorge já dominou da forma como ele gosta, né? Orientado para finalizar. Mas o Gerson tinha espaço aqui. Tá, ele tinha uma opção à esquerda se ele quisesse tocar. Pois é. O Caio Jorge acaba optando pela finalização, né? Ele realmente... Ele fez isso muito ano passado. Enfim. Pois é. Ele é um cara que finaliza bastante, né? E não à toa fez tantos gols, né? Mas eu quero destacar mais uma vez, tá? Um lance onde o Corinthians estava mais posicionado, o Cruzeiro vindo com essa bola dominada, o Matheus Pereira tá com ela. E aqui a gente vê os dois jogadores posicionados, Christian e também o Caio Jorge, jogando entre linhas, tá? Nesse espaço aqui, na frente da defesa do Corinthians, atrás da linha de meio-campistas. E como o Christian tem que ocupar o espaço quando o Matheus Pereira sai, né? Exatamente. Se tornar para ajudar, para ter opção no meio ali. Perfeito. O importante é ocupar o espaço, né? Por mais que seja um jogador diferente. O Matheus Pereira vem construir essa jogada muito bem, né? Percebe como ele toca e vem para a tabela, né? E é o movimento que eu destaco, né? Como ele tá próximo da jogada. Ele é um jogador que se associa muito fácil. E ele vai conseguir definir, é o lance do gol, inclusive, né? Foi no começo da partida. E já indicava um Cruzeiro que começou a partir a milhão. Começou bem o jogo, tá? Cruzeiro conseguindo construir, atacando bem esse espaço da equipe do Corinthians. E vou mostrar lances onde, até defensivamente, o Cruzeiro se fechou bem. A linha com 4 tá um pouquinho quebrada, porque o Kaique Bruno saiu um pouquinho. Os dois Lucas estão defendendo com muita intensidade, né? Chegam junto na jogada ali. Você ainda tem o Gerson chegando, mais o Lucas Romero, até o Christian aqui, né? Fazendo essa recomposição. Mas perceba como, por mais que seja o Christian aqui, a gente percebe um time do Cruzeiro se doando bastante sem bola, né? O Corinthians com 3 jogadores mais o Vitinho que tá com ela, fecha bem o espaço. E aí obriga uma finalização dessa que não foi das melhores. Seguindo na análise, né, Will? A gente mostra uma construção do Cruzeiro e uma ligação direta do Djalma. O Cruzeiro, como o Tite indica, né, que é um time saindo um pouco mais compacto, né? Isso o Tite pede bastante, né, para ter. E tudo bem, isso vai de encontro com a questão física, né? Para você manter a compactação, você precisa estar melhor preparado fisicamente. Eu destaco aqui o Djalma, destaco os dois volantes, né, o Lucas Romero e também o Lucas Silva. Destaco o Gerson como meia pela esquerda. E do outro lado você tem inclusive o William, bem aberto, né, pedindo quem sabe uma inversão. O Djalma vai optar por uma ligação direta porque ele enxergou que a defesa do Corinthians estava mal postada. E aí você tem o Cruzeiro que fez muito bem isso no passado, né? E o Gerson vem receber e o Kaique ataca o espaço. Kaique atacando o espaço, muito legal, né? Essa troca você vai ganhando conforme os jogos forem passando e o entrosamento for aumentando. Mas aqui você já tem vários jogadores do Cruzeiro, Caio Jorge, Matheus e também Christian, fazendo esse ataque. Uma situação muito boa e inteligente do Djalma de achar esse passe, né? A situação era muito interessante para esse passe acontecer por dentro. A defesa do Corinthians vai bem e aí o Matheus prepara a jogada para a finalização do Lucas Romero. Cara, dali onde ele estava,
de repente ele poderia ter finalizado com um pouquinho mais de força. Tudo bem que chegou o Charlie junto ali pra dividir, né? Mas acho que é mais mérito do próprio Hugo do que próprio qualquer Hugo coisa, também. né? O Romero finalizou bem, tá? Ele realmente finalizou bem dali, mas foi uma oportunidade clara. Então a gente percebe como o Cruzeiro teve volume nesse início de jogo, né? Nesse primeiro tempo, principalmente. Aqui eu mostro de novo, né? A marcação no Cruzeiro tentando sufocar o portador da bola. O Bidon, ele tá sem opção desse passe para trás. Ele poderia, se tivesse dominado essa bola para cá, enxergar a ultrapassagem do companheiro dele, porque o Gerson acabou perdendo aqui nesse primeiro momento. Mas a marcação do Kaique Bruno vem perfeita. Ele rouba essa bola e liga o Cruzeiro numa situação onde deu tão certo ano passado, né? Essa situação de contra-ataque. E quem tá na jogada é o Romero, tá? Lucas Romero, com muita intensidade, chegando na frente, e ele finaliza dali. Tudo bem, dali ele tinha que finalizar mesmo, acho que não tinha muito o que fazer, e acaba finalizando no gol. Então a gente mostra como o Cruzeiro, nesse primeiro tempo principalmente, teve volume ofensivo, tá? De novo, Lucas Silva, uma recuperação de posse, e até a posse de bola num jogo no geral ficou mais ao Corinthians, ficou bem dividida, tá? 48-52, mas um pouquinho mais ao Corinthians. Mas essa questão de, às vezes, o Cruzeiro ser vertical, como foi ano passado, não necessariamente prezava por ter a posse a todo momento, claro, em determinados momentos tinha posse, tem capacidade por isso, por ter determinados jogadores com muita qualidade, mas a questão de ser vertical. O próprio Caio Jorge, o próprio Matheus, são jogadores que muitas vezes dominam essa bola e já verticalizam completamente o jogo, né? Não tentam ficar muito com ela, acalmar o jogo, não. É velocidade mesmo. Gostam muito disso. E até uma cobrança, né, em cima do Tite, inclusive, para o Cruzeiro conseguir ter mais posse, propor mais o jogo, ter mais domínio territorial. Mas o Cruzeiro, logicamente, não tendo a bola, não se sente desconfortável, né? Fazer isso muito bem, como você já citou. Lucas Silva vem com essa jogada e repara quantos jogadores do Cruzeiro na última linha, né? Gerson, Caio Jorge, você tem o Romero que tá na jogada ali, ou é o Christian, um dos dois tá por ali. E você tem o Christian ali, muito bem posicionado, e você tem o Matheus Pereira aberto. Esse cruzamento vem, a cabeçada acontece. De novo, uma chance perigosa que o Cruzeiro consegue nos pés do Lucas Silva, com um ataque muito rápido, muito veloz. Destaco mais uma vez, Will, a questão do pós-perda do Cruzeiro, tá? Como o time conseguiu fechar bem os espaços e morder, principalmente no primeiro tempo. Tanto que a maioria dos lances da análise são do primeiro tempo, tá? O Cruzeiro tentava sair, o Cruzeiro vinha numa marcação... O Corinthians tentava sair, o Cruzeiro vinha numa marcação forte, ganhava essa jogada, né? Como ganhou nesse momento. E a bola já estava no ataque, né? O Cruzeiro, então, fazendo um pós-perda interessante. O Matheus Pereira vem para uma situação muito positiva, 5 jogadores, mais um sexto que está chegando aqui por trás ali, né, para ajudar na construção dessa jogada. E esse é o gol anulado, tá? Por detalhe, esse gol não encaminhava a partida para o Cruzeiro. Mas colocaria um 2-0. Foi um gol através do pós-perda, né? Exatamente. Você não sufoca o teu adversário. Teu adversário está tentando sair, você dá aquela sufocada, já recupera e já ataca. Exatamente. E a característica que a gente bateu juntos aqui, né? Um time objetivo, né? Que não fazia tanta questão de ter a manutenção na posse de bola, já recuperava, já tentava sair objetivamente. Aqui eu trago lances do segundo tempo, e o primeiro tempo foi todo do Cruzeiro, cara. Todo do Cruzeiro, domínio, teve as melhores oportunidades, poderia ter saído com 2-0, e aí realmente o Cruzeiro começa a oscilar um pouco no jogo. A gente tem uma inversão de jogo do Kaique Bruno, mas repara como você tem Gerson, Matheus Pereira, o Caio Jorge e também o Christian, né, atacando essa última linha. O Christian está até mais perto, inclusive, do Kaique Bruno ali. Mas o Gerson bem agora pelo lado direito. E essa foi uma mudança do segundo tempo. Gerson pelo lado direito, o Christian pelo lado esquerdo. Depois entrou o Arroio, do Christian também. Teve algumas alterações, né, inclusive depois da expulsão também do William. E aí uma situação de mano. O Gerson procura o Matheus Pereira, ataca o fundo. Pode falar que eu vou complementar. O Matheus Pereira domina bem, né? Poderia ter devolvido, mas quase, né? Quase consegue uma finalização. Mas eu vou fazer um comentário em relação à situação que o Gerson teve aqui no de mano. Tá, o Cruzeiro jogou sem um ponta, arisco, sem aquele ponta do X1, que é o Arroio, enfim. Você não acha que nesse cenário, jogando com o Gerson e com o Christian, você perde um pouco desse X1 pelo lado do campo? Sim. 100%, Will. 2 jogadores de excelente qualidade, o Gerson nem se fala, mas a questão de você não ter um cara arisco. Né? Exatamente, eu acho que você poderia ter como ano passado, né? Christian e Arroio. Você tem um cara mais construtor e outro mais do X1, enfim. Eu acho que com o Gerson e Christian, realmente você fica com 2 com uma característica, né, que foge ao drible, vamos dizer assim, né? Tudo bem que o Gerson tem drible, o Christian também pode ter, mas o Arroio é o cara do X1, da fumaça, da velocidade. E não falo nem o Arroio, é uma característica de um jogador de lado que vai pra cima. O próprio Wanderson pode ser esse cara também. Enfim, tem outras opções, Sinisterra, por aí vai. Mas se o DM deixar, né? Se o DM deixar, né? Mas o Gerson toca essa bola então no Matheus Pereira. O Matheus Pereira poderia ter devolvido, o Gerson fica pé da vida, né? Mas ele domina bem e acaba finalizando no gol. Trago um lance de bola parada, porque esse lance foi bem interessante. Todo mundo imaginava, cara, ou uma cobrança direta, ou de repente um chuveirinho, procurando algum jogador que estivesse entrando. Eu imaginava até uma cobrança direta, tá? Mas ele vai buscar essa bola no Arroio, enganando inclusive o Corinthians, mas os jogadores do Corinthians até estavam bem na jogada, né? Pra atacar e tirar a opção do Arroio.
Cara, 1, 2, 3, 4 jogadores pra atacar essa bola e esse é mais um gol perdido, tá, Will? Esse gol tem que sair. 4 jogadores quase dentro da pequena área. Né? E aí a finalização acaba não acontecendo. Mas repara como o jogo do Cruzeiro ainda depende muito desse cara. E talvez isso, lógico que isso é bom, você ter um craque como o Matheus Pereira, mas talvez é uma notícia ainda que você precisa ter um protagonismo dividido, de repente o Gerson, outros jogadores, né? O Matheus Pereira acaba sendo muito referência nisso, né? E, logicamente, que ele faz coisas muito positivas, né? O passe que ele acha para Arroio, cruzamento acontece, e aqui uma oportunidade de novo e uma situação muito boa para finalização, né? Que poderia ter, ao menos, finalizado no gol o Kaique Bruno, se eu não me engano, é ele que está finalizando, tá? E aí a gente entra num momento onde o Cruzeiro tinha volume, tinha oportunidades, até mesmo no segundo tempo, onde eu achei que não estava tão bem assim quanto no primeiro, mas o Cruzeiro permanecia dono do jogo, enfim, sendo mais eficiente, mais eficiente não, mas criando mais oportunidades mesmo, com mais volume. E aí a gente tem um erro do William, né? Ele vai tentar forçar um passe, tentar sair jogando por baixo, a marcação no Corinthians estava um pouco encaixada, e aí ele vai tomar o segundo cartão amarelo, e aqui vai ser expulso e aqui vai mudar o jogo, tá? Logo depois, a gente tem o Corinthians, que é um time forte na bola parada, né? Nessa jogada vai ser o Tchoca, que vai cabecear e vai fazer o gol. Mas repara como o Corinthians tem poucos jogadores aqui, Will, dentro da área. 1, 2, 3 jogadores, mais o Memphis, que tá no primeiro pau. Cara, o Cruzeiro tá em ampla vantagem aqui de jogadores, né? E aí o Corinthians vai conseguir levar vantagem, o Tchoca, né? A bola vai bem no bololô ali, o Tchoca vai acabar se colocando bem, né? Subiu sozinho, inclusive. Subiu sozinho, inclusive, né? Em cima do Gerson, né? O Gerson acabou não subindo. Não sei se... me pareceu uma marcação por zona, mas que naquele setor... poderia ser individualizada, né? Alguém teria que ter acompanhado os 3 jogadores do Corinthians que estavam no setor. Acabou não acontecendo, o Corinthians conseguiu um empate, tinha um jogador a mais na partida, e aí o cenário para o Cruzeiro foi se complicando. O Fagner entrou na partida também, se eu não me engano, entrou no lugar do Gerson, tá? Aí o Cruzeiro recompôs sua linha, mas também perdeu um pouco mais de capacidade com bola, e aí o momento virou para o Corinthians, né? E aí a gente tinha um cenário muito favorável para o Cruzeiro, que depois de uma expulsão, um gol logo na sequência, se torna um cenário muito negativo, com o Corinthians podendo, inclusive, virar a partida. Cruzamento no Gileri, cabeçada, se eu não me engano, do Carrillo ali naquele momento. E aí o Corinthians quase fez o 2-1, que seria um resultado muito amargo, tá? E mais uma vez, num erro de saída, né? Teve Pois expulsão no erro de saída. E acho que, para bater sobre esse final, principalmente da partida, eu sempre tenho uma fala que eu falo que a Série A não permite erros, tá? Eu falo isso de vários cenários que já aconteceram, perda de pênalti, expulsão, sempre coloco isso no balde, no pacote. Expulsão condiciona o jogo e uma bola aérea. Gol de bola aérea você tem que... E ainda mais quando você tá com um homem a menos, com super... Você tem inferioridade por você estar com um a menos. Só que naquele momento, dentro da área, você tem superioridade total. E você toma o gol. Então, cara, a Série A não permite erros, você teve a expulsão, você teve um lance de escanteio. Custou caro, 2 pontos a menos na tabela. Pois é, e realmente o Cruzeiro foi muito punido nesse jogo, porque poderia ter feito 2-0, até mais gols, poderia ter feito 3 de repente. O Cruzeiro jogou o suficiente para vencer o Corinthians e no final sai com um resultado muito amargo, né? Sai com um cenário ali que virou muito rápido. Acho que emocionalmente o Cruzeiro ainda não tá no ideal, né? Acho que falta confiança da parte física, que daí acaba refletindo até na parte mental. Então acho que o Cruzeiro ainda está se encontrando. Mas para deixar uma mensagem para o torcedor, eu acho que o Cruzeiro vem mostrando sinais de evolução na partida contra o Pouso Alegre. Eu já vi, apesar do adversário ser num nível muito mais baixo, a gente destaca a evolução tática que a equipe teve. Contra o Corinthians, acho que melhorou também, né? Manteve essa melhora, mostrou um pós-perda melhor, mais interessante, um ataque mais consciente. E até defendendo, eu achei que o Cruzeiro foi melhor também, se comportou melhor. Só que aí você tem os cenários da partida, como você trouxe mesmo, né? Que podem desequilibrar no detalhe, né? O passe errado do William, a expulsão e depois o que se tornou o jogo após isso, né? Acabou complicando e fica uma imagem ruim para o torcedor. Mas a nossa função aqui na WTV é tentar trazer a parte tática, se a gente vê a evolução ou não na equipe, o que o torcedor pode esperar. Eu acho que o caminho com o Tite é de evolução. Por isso eu acho que o torcedor tem que ter um pouco de paciência ainda. Está muito no começo. Mas eu também entendo a pressão que tem em cima. O Cruzeiro é um time que investiu muito pesado, contratou um técnico com um nome, né? E que precisava dar um retorno melhor. Ainda não é o ideal, mas eu acho que existe um caminho. Se o São Paulo venceu e chegou aos 10 pontos, o rival Palmeiras também está invicto no campeonato, também é um dos líderes, inclusive é o primeiro colocado nos critérios de desempate. Pegou um Fluminense meio mesclado, mas fez o dever de casa, 2-1 no placar. Destaque para esse cara aqui que está na imagem, o Vitor Roque. Palmeiras está voando com o Abel Ferreira. O Vincenzo Dalicani traz análise junto com o Matheus Santana. O que a gente vê inicialmente, cenário inicial do jogo, com o Fluminense com posse, tentando quebrar a pressão do Palmeiras e o Palmeiras pressionando para quebrar a saída de bola do Fluminense. A gente tem o Fluminense numa base de 4 mais o Martinelli e o Palmeiras encaixado nessa pressão muito alta no gramado. Você tem o Flaco, você tem o Alan e o Fluminense consegue essa bola por dentro
e quando consegue vencer a primeira linha de pressão, teve um cenário de superioridade numérica, isso reconhecido pelo Abel em entrevista coletiva também, com o Lúcio, que na teoria era o centroavante, mas na prática ele passa a ser o meio-campista que alternava muito com o Ganso muito próximo da jogada também mais à frente, mas você tem nesse momento o Bernal e o Martinelli mais posicionado atrás, nesse 3 contra 1 nesse meio campo. E por isso o Bernal tem espaço e tem vantagem para conseguir conduzir essa bola. O Fluminense conta com a espetada do Arana, com o Serna e com o Ganso contra a linha de 4 palmeirense. Ainda uma situação controlada por Palmeiras. Faltava apoio do Fluminense, que vai ter um 2 contra 1 com a ultrapassagem do Guga e o domínio do Savarino aqui pelo lado direito. 2 contra 1 contra o Piquerez. O Savarino traz para dentro, vai tabelar com o Lúcio Acosta para tentar jogar essa jogada por dentro. Muita gente do Palmeiras por dentro, a jogada não vai sair. O Gomes vai conseguir cortar essa bola, apoiado pelo Andreas Pereira. Na sobra e na pressão pós-perda, o Bernal retoma a posse da bola para o Fluminense para permanecer com ela e aí na sequência de novo. A jogada vai tentar ser terminada por dentro. Aproximação do Lúcio e aí ele é embaçado, né? Um corta-luz espetacular para colocar o Savarino aí sim em condições de finalizar a jogada para mais uma defesa, uma das grandes defesas do Carlos Miguel na partida, nesse jogo. O Palmeiras com bola tentava. O Fluminense, postado nesse 4-4-2, estava bem colocado e não deixava o Palmeiras criar. E tentava dessa maneira sair rápido. A questão é que o Palmeiras pressionava muito bem. Repara que o Palmeiras perde, traz todo mundo pro lado da bola, dificulta a saída. O Fluminense é um dos melhores times do Brasil para isso, meu irmão. E olha como sai fácil. Olha como quebra fácil a pressão palmeirense nesse momento. O Martinelli vira essa jogada. As duas jogadas, tá? Isso, Você mostrou exatamente. até agora. Exatamente, as duas. E aconteceu bastante. Apesar da pressão do Palmeiras funcionar em alguns momentos. Por exemplo, agora, o Serna pressionado, erra o passe, o Alan fica com ela. O Palmeiras vai tentar estocar rápido, vai tentar sair rápido e jogar nas costas do Fluminense. O Marlon Freitas tenta um passe vertical, ela passa pelo Flaco, fica com o Fluminense de novo. Perdeu? Pressiona, perdeu, salta a marcação. O Maurício já salta para tirar o Martinelli, você tem o Roque e o Marlon Freitas para tirar o passe nesse momento mais à frente. O Martinelli toca com o Bernal, o Fluminense escapa, mas o salto do Piquerez é inteligente também para limitar o Guga, que tem que trazer essa bola por dentro. Ele consegue, toca para trás, o Martinelli está pressionado pelo Roque, pelo Andreas, pelo Maurício e pelo Flaco, setor muito congestionado, ele tenta o passe, o Andreas retoma. E aí é atacar as costas, né? O Maurício vai muito bem, encontra o Roque em projeção, campo aberto para ele atacar, ele domina muito bem, passa pelo Fábio. A questão, se foi pênalti ou não, a gente não entra aqui. Fato é que gera o primeiro gol, uma jogada do Palmeiras muito alto no gramado, pressionando a saída do Fluminense, que não conseguiu dessa maneira, e acho que é o Beldia ligando para entender, Na né? verdade, pode ser o Abel, né? Tentando não exatamente. explanar a tática aqui, tá? Mas muito interessante, Vitinho, você mostrando pra gente como as duas equipes, querendo ou não, são equipes muito qualificadas pra jogar de uma forma muito objetiva. Os dois times, né? Nos lances que você mostrou até agora pra gente. Como fazem, tanto Fluminense quanto Palmeiras, uma pressão muito qualificada também, um pós-perda muito bom, naquele lance o Bernal, nesse lance aqui, vários jogadores do Palmeiras. Exato. Então, assim, cara, realmente são os dois times sendo o veneno, né, uma hora, e depois sendo, né, o remédio, né, pra si próprio. Exatamente. Dois times que executam muito bem o que se propõe a fazer. A gente segue nessa análise para mostrar como sai o segundo gol do Palmeiras também, mas como o Fluminense conseguia ter a posse, conseguia ter qualidade para combater a saída, a pressão palmeirense, né? De novo, 4 agora com 2 volantes, Martinelli e Bernal, alinhados nesse momento. O Martinelli vira essa jogada com o Guilherme Arana. O Palmeiras vai trazer a marcação aqui pelo lado direito do gramado. O Arana vai muito bem encontrar o Acosta e olha a ultrapassagem do Serna. Ele vai, o Acosta, né, vai ter que atrair o Gomes. O Serna passa muito bem nas costas do Kelvin. O Serna vem para dentro, você tem dois jogadores mais a chegada do Savarino para concluir essa jogada. O Serna vai finalizar, o Palmeiras consegue travar. E na transição, o Palmeiras é mortal. Na transição, o Palmeiras tem resolvido muitos jogos nesse começo de campeonato e vai resolver muitos jogos ao longo da temporada. Bola veio com o Maurício, ele vai tocar muito bem com o Flaco, que mesmo contra o Ignacio e contra o Freitas, vai conseguir ter vantagem, porque é muito qualificado. Vai passar pelo Ignacio, vai passar também com uma canetaça no Freitas, e aí o Ignacio se recupera. Mas repara, o Fluminense com bola, pressionado, fazendo com que o Palmeiras tenha que voltar e marcar na sua zona, onde não gosta de jogar na pressão. E o Palmeiras, quando toma, contra-ataca, acelera e causa muito perigo de maneira quase imediata, né? Impressionante a intensidade desse jogo, cara. Total. Impressionante. Se é na Premier League, a gente tava falando que era outro Pois é. esporte, tá? Não é outro esporte no Brasil que se pratica esse futebol também. Fluminense com posse, o Ignacio com ela, pressão do Palmeiras com 4 caras alternando, pressionando na verdade a última linha. O Ignacio não tem opções de passe, tá pressionado pelo Roque e pelo Maurício, vai perder a bola para a equipe do Palmeiras. O Maurício consegue retomar essa bola, rapidamente o Piquerez domina e fica com ela para a equipe palmeirense. O Palmeiras com 3 zagueiros, o Murilo, o Gomes e o Kelvin segurando e o Marlon Freitas no primeiro volante. O Piquerez numa segunda linha, tá? Não participando de uma saída em 3, mas como um lateral que avançava mais. Essa bola vem pro Alan, o Serna, na verdade é o Arana, pressionando muito e o Serna vai saltar aqui no Kelvin.
A bola vai ficar em disputa, o Kelvin encontra esse passe, o Flaco consegue dominar essa bola, o Fluminense tenta onde está o Freitas, mas aí você tem a transição. O Palmeiras conseguiu vencer essa jogada, o Alan, com muita velocidade, consegue conduzir, consegue pressionar, consegue chegar em último terço em boas condições e no X1 com o Freitas. O Alan, no X1 com o Freitas, não tem conversa, ele vai passar do Arana também, vai finalizar essa jogada. Para mim, o Fábio poderia ter feito coisa melhor nesse gol. O Alan finaliza livre de marcação e faz o segundo palmeirense. Impressionante como o detalhe fez a diferença nessa jogada, né, Vitinho? Detalhe. Porque o Fluminense já estava encaixadinho na marcação. Total. E de repente num desencaixe ali, numa dividida, ganhou na marra. Essa jogada do Palmeiras, mais ou menos, né? E aí já sai numa transição muito forte com o Alan, que faz a diferença no X1, né, cara? Não, totalmente. O Fluminense, então, depois do gol, segue jogando. O Palmeiras baixa um pouquinho o bloco para tentar transicionar ainda mais. E o 2-0 no placar, não digo que era mentiroso, mas digo que não mostrava exatamente o que o jogo estava mostrando. E o gol do Fluminense é importante por causa disso. Equilibra as coisas, nivela as coisas, né? 4-4-2 já é o Otávio na vaga do Bernal que saiu machucado. O Palmeiras tem a posse da bola com o Gomes, depois encontra o Kelvin na direita. O Fluminense traz vários jogadores pro lado direito. Ainda assim, sem tanta pressão, sem tanta intensidade. O Marlon Que Freitas bola, hein? vence a linha. Ele é embaçado, né? E aí você tem um cenário de 5 caras do Palmeiras com o Flaco de costas para 4 caras do Fluminense na última linha e a recuperação do Martinelli. Era muito fácil pro Flaco girar e tentar um passe de progressão. Ele tenta o passe para trás. Talvez tentando manter a posse da bola, talvez pensando que o Palmeiras pode ficar com ela. E aí o Lúcio Acosta consegue roubar. Esse ângulo não é o melhor, mas é que a transmissão caiu no lance do gol do Fluminense. E aí ela só retorna no replay. E no replay, pelo menos na transmissão que a gente pega as imagens, né? Você tem o Lúcio Acosta posicionado por dentro e o Ganso fazendo esse apoio. E apesar de nenhum dos dois ser um centroavante, são 2 meias de muita qualidade, né? E pra nessa dualidade deles conseguirem fazer com que o Palmeiras perdesse essa vantagem. São muito inteligentes, essa Muito. tabela funciona muito fácil, né? Total. O Acosta traz pra esquerda, o Ganso vai tentar devolver essa bola, o Kelvin vai saltar para fazer essa marcação, o Ganso bate, travado pelo Gomes. Aqui o Lúcio Acosta é espetacular, ele divide, é verdade, essa bola com o Marlon Freitas, mas em espaço curto, pouca gente consegue ter tanta qualidade como ele, passa pelo Gomes, vai tocar na saída do Carlos Miguel e fazer o 2-1, diminuir o placar. Que daí, beleza, talvez fosse um pouquinho mais justo. É gol de futsal, tá? Gol de futsal. Quase nada de espaço, o Lúcio vem, dribla um, puxa pro meio e finaliza muito bem. Total. Segundo tempo, o Fluminense mais condicionado a saltar porque precisava do resultado, tem capacidade de prejudicar a saída do Palmeiras, que tá jogando pelo lado direito. O Fluminense, como vocês veem, tá totalmente encaixado nessa saída do Palmeiras, não tem ninguém livre. E aqui o Arana, como naquele lance que gerou o gol do Alan, ele tá encaixado, ele tá alto, ele retoma a posse da bola. O Fluminense consegue dessa maneira roubar ela, encontrar bem o Savarino por dentro, que vai bater essa bola na trave, num lance que seria um baita de um golaço do Savarino. Ela pega na travessão do Carlos Miguel. Mas a transição do Palmeiras puniu o Fluminense mais uma vez. Cruzamento na área, bola rebatida, o Palmeiras o Palmeiras consegue ficar com ela, e aí entra em cena John Arias, né, no segundo tempo. Domina, dá um passe espetacular pro Vitor Roque, que tá num 1 contra 1. O Roque vai ser apoiado pelo Alan, você tem uma situação de 2 contra 2, ele não vai tão bem, mas ainda assim divide com o Otávio e tem também uma bola no travessão. Olha como foi animado o jogo, como foi muito interessante. O cenário final é de um Fluminense com posse, de um Palmeiras mais fechado, repara que a pressão não é tão em cima, é mais em um bloco médio, o 4-4-2 do Palmeiras alto no gramado para tentar tirar essa jogada, e aí você tem o Ganso, pressionado por 3 caras, não tem problema, cara. Ele vai avançar de letra no lance, em um Ficou lance nervoso o Ganso espetacular. ali, né? Fica nervosão. Espetacular o lance, recebe de volta e avança muito bem com o John Kennedy, que já tinha entrado no segundo tempo. Vai passar pela esquerda do Soteldo, que entrou no intervalo na vaga do Lúcio Acosta, que precisou sair. O passe é muito interessante e aí você gera uma situação do Soteldo no 1 contra 1 contra o Giai. O John Kennedy vai fazer uma movimentação muito inteligente para dentro da grande área. O passe do Soteldo é bom. O John Kennedy perde esse gol. E assim, é gol perdido, tá? É que pela finalização não pareceu tanto, mas é gol perdido pelo Fluminense. Chegou inteiro na bola. Né? Chegou inteiraço. Poderia ter feito gol com o Carlos Miguel batido no lance. Ainda assim, o Fluminense não conseguiu empatar. Poderia muito bem ter empatado. Um jogo muito qualificado, Matheus. De um Palmeiras muito alto, muito pressionante e muito da transição, da velocidade. E de um Fluminense capacitado demais com a bola no pé, mas que sofreu com a pressão do Palmeiras e que também, aí lógico, com a falta de um centroavante, com outras questões também, o Fluminense conseguiu criar chances. Poderia ter empatado, mas faltou detalhe, faltou um pouco mais de efetividade para o Fluminense empatar a partida, como com o seu centroavante John Kennedy teve a chance no segundo tempo e não conseguiu. Impressionante como foi um jogo de muita intensidade, mas também de muita qualidade, né? Não foi só correria, marcação, total. Intensidade. Foi muita qualidade, né? As jogadas que você mostra aqui pra gente e até os erros que aconteceram, como por exemplo do Martinelli no pênalti, que acontece, foi um reforçado. Né? Tanto que ele estava cercado ali por muitos jogadores, mas impressionante também como ele não baixa a cabeça, né? Exato. O Martinelli continua jogando da mesma forma, tenta aquele passe diferente. Agora, a gente viu um Palmeiras muito capaz de punir
o Fluminense, né, nessa partida, e um time que tem sido muito letal contra seus adversários. Contra o Internacional também fez uma partida muito interessante também, foi com muita qualidade ao ataque, conseguiu punir o Inter. Sim. A gente está falando de um time que se qualifica de novo para beliscar esse Campeonato Brasileiro. Só pra gente fechar o vídeo, Vitinho, assim, acho que a gente concorda que foi um jogo nível Premier League, vamos Total. colocar assim, né? Um jogaço, talvez o melhor do futebol brasileiro nessa temporada. O que a gente pode esperar do Palmeiras? Qual que é a expectativa? O Palmeiras corresponde ao que a gente esperava? E o Fluminense? O que o Fluminense pode extrair dessa partida? O Palmeiras vai evoluir com bola, tá? Com o Abel. São novos jogadores, é um esquema que ainda está sendo moldado e com o Abel o Palmeiras vai sim evoluir com bola no pé. Ainda não está lá. Ainda assim o saldo é positivo porque mostra a competitividade de um time que é líder do Campeonato Brasileiro e vai permanecer por lá por certo tempo. No Fluminense, o saldo é positivo também. Poupa jogadores, é verdade, com meio time reserva, entre aspas, Savarino, né? Pô, é reserva do Fluminense. O Arana é reserva do Fluminense. São caras qualificados que são, na teoria, reservas do Zubeldia nesse momento. Ainda assim, um Fluminense que conseguiu, mesmo desfigurado, entre muitas aspas aqui, também ser muito competitivo, mostrar muita qualidade e, no detalhe, não empatou fora de casa contra um dos candidatos a título brasileiro. Saldo positivo para ambas as equipes que, no Palmeiras, o Palmeiras tem uma chance muito interessante de levar o brasileiro nessa temporada. Vai brigar por isso. O Fluminense nas Copas, jogando essa bola, tem muita qualidade também. Não coloco para disputar título, mas por vaga na Libertadores o Fluminense chega assim. E tem time se recuperando no Brasileirão. O Grêmio de Luiz Castro faz 2-1 no Atlético Mineiro. Matheus Santana traz análise junto com o William Borges. Esse Grêmio ainda pode dar o que falar, hein? Jogou muito bem nessa partida. Confira a análise agora. Foi uma partida bem interessante. O Nardoni também estreou nesse jogo e foi... Deu uma chegadinha também, tá? Deu uma chegadinha, né? O homem, como a gente adiantou aqui, ele gosta de dar uma chegadinha, né? Mas ele tem características bem interessantes. Acho que foi um parceiro importante ele pro Noriega, ainda mais na ausência do Arthur, né? Numa partida como essa. Tendo o Gabriel Mack como camisa 10, aquele cara a ficar um pouco mais entre linhas, como a gente destacou na partida contra o Juventude, acho que o Grêmio estava bem disposto e com uma tática bem interessante. Nesse primeiro lance, a gente mostra, né, o lance da expulsão, inclusive, onde a bola sai dos pés do Noriega, que talvez tenha sido o melhor jogador em campo, partidaça, né, não só pelo gol. Fez até gol, né? Fez até gol, né? E tudo bem, ele dividiu com o Marlon, né, o protagonista da partida. O Marlon deu uma assistência e fez um gol, né? Então também foi um cara determinante. Mas repara no posicionamento do Grêmio, para tentar superar essa linha bem fechada do Galo, né? Um 4-5-1. O Hulk sendo esse cara mais avançado. O Maicon sendo esse cara à frente da defesa. O Amuso, ele sai da ponta esquerda para fechar por dentro, para liberar o espaço para o Marlon. E tendo o Pavon na lateral direita segurando um pouquinho, o Marlon nesse momento é o cara que espeta. Mas isso também, como a gente já trouxe em outros momentos, existe um balanço. Quando o lateral esquerdo sobe, o lateral direito segura. Quando o direito sobe, o esquerdo segura. É um padrão do Luiz Castro também. Aqui pela direita a gente teve um cara que também foi muito bem no jogo, cara, meu namorado. Talvez tenha sido a melhor partida dele com a camisa do Grêmio. Ele foi bem desequilibrante no 1-1. E pelo lado direito, como a gente cita, que ele jogava na Colômbia, que era o principal dele, né? É verdade. Aqui sim, jogando onde ele gosta mais, né? Mas aqui você já percebe, quando o Marlon recebe essa bola no fundo, né, para atacar o espaço, você tem o Amuso, você tem o Carlos Vinícius, o Mack e também o namorado. Uma linha com 5 jogadores. E aí você tem a área bem Contra povoada. 5 do Galo. Contra 5 do Galo. Sendo o Maicon esse cara a dar essa força, né? E aqui foi a entrada do Natanael, que foi a da expulsão. Foi uma entrada um pouco acima do tom mesmo. Achei que foi para vermelho. E aí, tudo bem. Uma jogada bem interessante do Grêmio que gerou a expulsão. Então você pega um Galo no primeiro momento que estava bem posicionado. E nesse jogo entre linhas que a gente falou tanto na partida contra o Juventude que faltou, aqui a gente já percebe no começo da partida como o Grêmio conseguiu gerar uma situação importante. Já teve a expulsão, né? O Grêmio não tem nada a ver com isso. E aí a partida já ficou condicionada, né? A gente tem uma linha com 4 jogadores, o Maicon à frente dos outros nesse momento. Esse lance até é antes da expulsão, tá? Para destacar realmente o 1-1 do enamorado. É isso que eu quero mostrar. De novo, uma linha com 5, o enamorado bem aberto. Depois eu vou trazer na questão da expulsão, que vai ficar muito mais nítido isso ainda, o volume de jogo do Grêmio. Mas aqui, a gente quer destacar exatamente os 5 jogadores, o Pavon sendo esse cara, nesse primeiro momento, a se aproximar do enamorado. E até vou voltar, Will, na marcação anterior, para destacar como, nessa jogada, como o Pavon subiu, o Marlon é o jogador que segura. Repara como tá o Amuso bem aberto, Carlos Vinícius, o Nardoni tá por dentro aqui, você tem o Mack e também o namorado. O Mas Pavon mesmo participando assim, do ataque, o Marlon segurou. O Pavon não vai tudo porque o Nardoni já foi também. Exato. Então ele fica naquele meio termo. Exatamente, viu? Então tem que ter o balanço, né? E dessa vez, de novo, o balanço foi bem feito. O Nardoni é um cara que gosta de pisar na área. Ele é um jogador que tem capacidade ofensiva. Mas nesse lance eu quero destacar o X1, cara. A capacidade que o Grêmio ganhou com esse jogador aqui, com o namorado. Vai pro fundo, faz um cruzamento interessante e aqui por pouco não sai gol, né? Você tem o Mack e o Amuso fechando na área. Então você tem volume, jogadores chegando para finalizar essa jogada e tem também essa jogada do X1 do enamorado. De novo, tá? A gente percebe como esse espaço nas costas da defesa do Galo, vou voltar para mostrar a marcação de novo, o Pavon se aproximando do namorado, vários jogadores na área também, o Pavon dando aquela segurada, né? Como o Nardoni de novo tá lá dentro. Mas perceba que o espaço tá pro fundo, né? Não tá por dentro, pro meio.
E o Enamorado vai ser inteligente nessa jogada. Ele vai puxar para o fundo, vai fazer o balanço, mas vai driblar ali com muita qualidade. Por pouco, essa jogada não vai acontecer. E o Grêmio não vai conseguir se aproveitar desse X1, né? Mas eu trago alguns lances do Enamorado nessa partida, porque ele foi um cara muito desequilibrante, tá, Will? E, de novo, no segundo tempo agora não tá em ordem cronológica. Ainda bem, porque a gente rasgou de elogiar ele na análise que a gente fez quando ele chegou e ele ainda não tinha desempenhado. Então tá dando essa moral, pelo menos nessa partida. Pois é, ele é muito bom de bola. A questão talvez tenha sido física ainda na adaptação dele, né? É um jogo mais físico, não tenho certeza se é mais... talvez de intensidade, não. O futebol colombiano é uma intensidade muito grande também. Mas nível superior. Isso, nível superior, perfeito. O brasileiro, né? Exatamente. E aqui ele numa situação de 2 jogadores marcando ele, o Lodge não vai achar ele vai muito bem no lance, de novo leva vantagem, gera uma assistência pro Carlos Vinícius por pouco, né? O Everson muito bem posicionado, tá? Por isso que ele conseguiu fazer uma boa defesa. E aí quero entrar na questão da bola parada, cara, que foi uma arma também pro Grêmio, né? Foram vários lances, porque o Galo se fechou bem, né? Diminuiu ali o espaço, logicamente. O Grêmio tentou na jogada individual, tentou em cruzamentos, tentou muitas vezes no entrelinhas, mas ficou ainda mais difícil entre linhas, porque o time do Galo estava muito compacto. E aí o Grêmio tentou na bola parada. Repara como nessa jogada, e vou mostrar, né, o posicionamento dos escanteios do Grêmio agora na sequência, 4 jogadores na pequena área, que você tem o Noriega, Carlos Vinícius, Vieri e também o Gustavo Martins, 4 jogadores na sobra. Nessa o Nardoni está aqui na sobra, mas depois ele vai entrar, tá? A gente percebe o Pavão fazendo essa cobrança, tanto o Pavão quanto o Marlon, né, são jogadores, os 2 laterais do Grêmio, né, são jogadores a fazer esse tipo de cobrança. Tem até uma falta também, né? Algumas faltas, né? Vou mostrar 2 aqui do Pavão. Como o Grêmio tentou, né? Na bola parada, e faz tempo que o Grêmio não faz gol numa bola parada também, né? Mas resolver a partida. De novo, primeira, uma bola na trave, né? Depois uma espalmada até esquisita do Everson. Depois uma defesa muito importante do Everson. E aí rola esse escanteio pro Grêmio, né? E aqui sim, né? Se naquele primeiro momento a gente tinha 4 jogadores mais 4 na segunda bola, aqui você tem 5 jogadores porque o Nardoni entrou. Que ele é bom também, um jogador importante mais alto, né? Exatamente, tem altura, né? E aqui os outros 3, o Enamorado, o Amuso e o Mac, permanecem na sobra. Então esse cruzamento vem, agora o Marlon na cobrança. Num primeiro momento, o Nardoni quase desvia, quase consegue cabecear para o gol, a bola sobra para o Marlon, e aí você já tem todo mundo posicionado dentro da área, né? E o Marlon foi inteligente, levantou a cabeça e vai fazer um cruzamento mais direcionado no segundo pau. Onde está um 2 contra 1 na segunda trave. Exatamente. Aí é o Noriega e o Vieri que estão ali bem posicionados. O Noriega vai ser o cara a sair dessa marcação e vai conseguir cabecear e fazer o gol para a equipe do Grêmio. Foi o meu gol, tá? No primeiro momento, a jogada não aconteceu direta, né, do escanteio, mas a sobra aconteceu, o Marlon foi bem no lance, a movimentação no Grêmio foi esperta e consegue o gol. Agora sim, eu vou bater numa situação, e nessa nem é o entre linhas, né? Como eu já falei, depois que o Galo teve um jogador a menos, o Alan Franco foi fazer a lateral direita, ficou muito difícil jogar nesse setor. Ó. Repara como tá fechado. O único cara que tá aqui é o Klaus, né? Até porque o time baixa sua linha e fica difícil de você entrar, né? Você congestiona aquele setor, né? Exatamente. E aí o Grêmio começou também a usar do chute de fora da área. Então, se a gente falou, Will, do X1, principalmente pelos lados, bolas paradas, né? Cruzamentos, o Grêmio tentou também no chute de fora da área. E o Amuso é um cara que gosta disso, né? Ele vai pra dentro todas. Vai pra dentro todas, né? Nessa ele não consegue finalizar bem, né? E até trago esse lance mais para mostrar o que estava por vir. O Marlon é um cara que arriscou também. E aí ele foi muito feliz. Ele arriscou até uma outra no primeiro tempo, não coloquei, mas trago esse lance como... Cara, olha as linhas do Galo, né? Olha como o Galo tá fechando bem o espaço. Mas né? aqui até tinha um contra um pelo lado do campo do Sim. X1 que você cita, né? Que o Marlon Exato. de frente arriscou e foi merecedor do que ele fez. Mas aqui você tinha um contra um também. Muito bem. Mas, repara, né? Como o Galo também tava... Nesse entrelinha, principalmente onde o Mac tá posicionado aqui, tava difícil dessa bola entrar. O miolo congestionado, Isso. abria o lado do campo. Por isso que você destaca principalmente o X1, bola parada. São as formas de você conseguir entrar numa defesa fechada. Perfeito, é isso mesmo. E aqui o Marlon ele vai ser muito feliz, né? Todo mundo já viu esse gol, um baita golaço do Marlon. E ele é um cara que, assim, desde que ele chegou ao Grêmio, ele mostrou muita vontade de jogar no clube. Né? E ele acaba, não à toa, sendo capitão da equipe hoje, né? Então ele é um cara que representa muito. Hoje, simboliza muito, né? O que a torcida quer ver dentro de campo, um cara muito aguerrido, muito intenso. Merece o gol que ele fez, já tentou de várias formas, né? E por pouco não fez em outras ocasiões. Teve um momento no jogo onde o Luiz Castro, ao meu ver, ele errou numa substituição, que foi na saída do Mac para a entrada do Dodi. E aí acho que ele chamou demais o Galo. O erro cometido no primeiro tempo contra o Juventude. Perfeito. Essa lembrança é muito válida, porque foi exatamente isso. Aí você ficou sem aquele jogador flutuando ali naquele setor mais perigoso, né? E ele corrigiu isso depois. Tirou o Nardoni, que é um cara que estava segurando um pouco mais, colocou o Jefinho, que é um meia de qualidade, tá? Mais um menino da base do Grêmio. Vai ser ele que vai receber esse passe do Marlon, e ele tem capacidade de deixar esse passe aqui, ó. Esse passe entre linhas, né? O Roger, que também entrou na ponta direita, é mais um menino bom de bola da base do Grêmio, ele estava mais por dentro nesse momento, nessa jogada.
Ele vai receber essa bola, né? Um passe em progressão ali do Jefinho, Mas vai olha finalizar. quantos jogadores do Galo por aqui no setor. Exatamente. E tava difícil, tá? Superar isso aqui. Mas aí ele busca uma finalização e é o lance que fecha até a nossa análise. Eu vou deixar aqui no Everson, tentando encaixar essa bola, tá? Para fechar a nossa análise. Por quê? Foi como o Grêmio encontrou para superar uma defesa até bem postada do Galo, né? Você traz 3 pilares aqui. O Isso. X1, utilizando muito o lado do campo, onde você tem a namorado, que é um cara do drible, o Amuso, que é um cara agressivo, bola parada, que se você tem um adversário que vai fechar o entre linhas, não vai deixar você entrar bola parada, chuveirar essa bola, ainda mais tendo um Carlos Vinícius, tendo jogadores físicos para fazer isso, e chute fora da área. Se o teu adversário tá muito baixo, você não vai conseguir infiltrar, não vai ter esse entre linha que você cita. Solta o pombo ali, que uma hora entra, e foi o caso do Marlon ali. 3 pontos interessantes que acho que desencadearam essa vitória do Grêmio. Exatamente, Will. É muito bom você pontuar esses pontos, né? Elencar isso. Acho que o Luiz Castro foi muito bem no jogo. Apesar de ele ter errado, ao meu ver, na entrada do Dodge e a saída do Mac. Só faltou uma coisinha, né? Fala. O gol horroroso que o Grêmio tomou. Pois é, eu acabei cortando da análise, mas era realmente um ponto importante pra gente lembrar. O Grêmio vem falhando pontualmente em algumas partidas e tá comprometendo. Você poderia ter complicado uma partida que você tem um homem a mais desde o início e que você estava vencendo. Logo depois de fazer o gol, Com um cara. gol horrível, com uma assistência do Everson sem querer a assistência. Sem Não foi querer. nem que foi de propósito, não. Enfim, mas pode continuar, desculpa. E até assim, foi um erro do Vieri, que é um zagueiro que tá com moral, né? Acabou de fazer o gol contra o Juventude e tava fazendo uma partida boa. Até avalio a partida dele, no geral, como boa, tá? Ele acabou falhando pontualmente nesse lance, acho que foi um excesso de confiança, a defesa do Grêmio não se entendeu, mas realmente um gol, um erro factual ali, né? É questão que poderia ter custado. Complicado, com certeza. Mas assim, tirando esse erro defensivo, eu acho que o Grêmio melhorou, logicamente. A partida foi condicionada pela expulsão do jogador do Atlético Mineiro, o Galo perdeu força ofensiva. Eu acho que o Galo teve um bom momento a partir do momento que o Luiz Castro faz essa alteração da entrada do Dodge no Gabriel Mack, que eu acho que daí o Grêmio acabou perdendo um pouco esse jogador para dar mais trabalho ali entre linhas do Galo. Depois ele corrige com a entrada do Jefinho no lugar do Nardoni. Mas assim, num geral, cara, a partida do Grêmio foi de controle, né? Foi um time que controlou, que tentou essa jogada, como você falou, individual pelas beiradas, cruzamentos, finalização de fora da área, porque o jogo também ficou complicado para ser jogado mais entre linhas. O Galo também se fechou bem. Então foi uma vitória que mostrou um Grêmio achando alternativas. As boas notícias também, além de uma atuação coletiva legal... Vou te dar um exemplo. Vai Ano lá. passado, torcedor que acompanha o futebol gaúcho, o Internacional joga com o Galo dentro de casa e o Galo perde um jogador também por volta dos 20 minutos do primeiro tempo. O jogo, se eu não me engano, terminou empatado. É verdade. Porque o Galo se fechou e o Inter não conseguiu entrar na defesa. Uma boa lembrança, né? Não necessariamente você tem um jogador a mais, você vai ter uma partida de domínio, vai conseguir ter volume ofensivo, enfim, o Grêmio conseguiu. Eu acho que também as boas notícias são individuais. A partida do Namorado foi muito positiva, a estreia do Nardoni foi boa, tá? Ele não fez uma partida de muito destaque, mas foi muito bem. Você tem o Gabriel Mack, né, ganhando espaço. Até acho que ele não teve tanto destaque ontem, mas é um jogador importante. Ele conseguiu fazer boas jogadas também, é um menino de muito talento. E por aí vai, cara. Boa notícia, o Pavão na lateral direita. Hoje é o melhor lateral direito do Grêmio, tá? Então, pra finalizar, eu ia falar isso. O Grêmio encontrou o lateral direito, não precisa mais se preocupar com o mercado? Cara, eu acho que tem que ir atrás de um jogador pra lateral, tá? Mas assim, o Pavão tá dando conta do recado. O Luiz Castro tá bem contente com ele. Muito melhor de lateral do que de ponta? Com certeza, Will. De Feito. lateral ele tá fazendo um bom papel. Último jogo da rodada, único jogo da quinta-feira. Neymar estreou definitivamente em 2026. Primeiros 2 gols do craque do Santos na temporada, também no Campeonato Brasileiro. 2 gols do Neymar, o Vasco agora sem Diniz, 1 golzinho só. O Will traz uma análise bem bacana. Eu também tô nessa. Vamos assistir a partir de agora. Vamos lá, eu vou trazer primeiro 2 lances de construção para depois entrar no mérito mais dessa parte defensiva que eu cito. Mas a construção de jogadas depende muito do Neymar. É um cara que sempre tem que estar do lado da bola. Apesar de que o primeiro lance eu vou mostrar. O Neymar estava do lado da bola, a jogada até passou em determinado momento pelo pé dele, mas como o Santos conseguiu rodar essa posse de bola e conseguiu entrar na defesa adversária, mesmo sem a participação do Neymar. Você tem uma troca de posições entre o Miguelito e o Igor Vinícius, que abre bem o campo, mas olha como o Vasco estava bem posicionado. 4 jogadores para 2 do Santos, só que olha como existe um desencaixe que o Santos consegue aproveitar. Tem uma marcação apertada no canto, mas o William Arão fica completamente livre e ele que dá andamento à jogada, pegando 2 jogadores contra nenhum do Vasco praticamente, com espaço para o Igor Vinícius. Igor Vinícius fica num cenário de cruzamento com 2 jogadores do Santos atacando a área. Então o que eu quero destacar desse lance? Um lance de construção em que o Neymar não participa, mas aqui eu já quero mostrar outro. E é engraçado, até vou voltar um pouquinho aqui, que ele já está reclamando ali. Eu vou deixar esse cabeceio acontecer de volta, mas a gente já vê como a importância e o Neymar precisa participar das jogadas do Santos. Pro lado direito do campo pedindo a participação dos jogadores. Os jogadores não têm a movimentação adequada. Mais uma vez ele se movimenta para receber no entrelinhas, já fazendo uma dobra com outro jogador do Santos. Essa bola vai rodar. A defesa do Vasco vai estar fechada. E aqui eu destaco.
Olha quantos jogadores do Vasco fechando o setor e você não tem exatamente como entrar. Essa bola vai ter que rodar pro lado esquerdo. Então ela estava do lado direito do campo, rodou pro lado esquerdo do campo. Quem que já está aqui de volta para ajudar na construção pelo lado esquerdo, entre as linhas novamente? O Neymar. E a partir do pé dele que vai sair uma boa jogada, uma construção. Sai essa jogada, Vinícius Lira ataca o espaço. Ele é diferente na questão do passe. Coloca o Vinícius Lira numa situação de cruzamento, você tem o Tassiano atacando a área. E é uma chance que gera, né, uma finalização ali pro Santos no lance. E aí é o ponto negativo de ter o Tassiano não o Gabigol, né? O Tassiano pega de canela na bola, né? Podia ter dominado, podia ter tentado finalizar melhor. Claro que o Tassiano não é um jogador tão qualificado tecnicamente contra o Gabigol, mas na questão tática vai ficar muito claro aqui na análise porque ele foi muito importante ontem. Existe uma diferença clara de técnica dos jogadores, mas acho que a gente consegue, hoje em dia, no futebol muito mais físico, entender os porquês. Eu vou entrar mais nessa parte sem bola agora, ou enfim, contra-ataque, ou até mesmo fazendo pressão ou defendendo, mas antes eu queria destacar por que eu puxei essas duas construções. Para mostrar também que o Santos é muitas vezes dependente do Neymar na construção, mas que os jogadores às vezes têm que ter mais atitude. O primeiro lance é um exemplo, o Neymar não se aproximou necessariamente da jogada e você conseguiu entrar. Acho que às vezes fica muito refém de depender do Neymar vir pro lado direito, vir pro lado esquerdo para a jogada sair. Claro, ele é um talento, ele vai ser o principal jogador, mas acho que tem que ter um pouco mais de envolvimento entre os outros jogadores também. Agora eu vou entrar na parte da marcação, que automaticamente a marcação geraram os gols, né? Porque os gols do Santos vêm muito através do contra-ataque. Recuperação da posse, você tem o Neymar vindo buscar para fazer essa sustentação, já chamando dois marcadores automaticamente. Neymar conduz bem essa bola, toca para o Gabriel Bom Tempo e aqui já tem um cenário de uma defesa do Vasco desorganizada. Num 2 contra 2, na última linha, correndo errado, de certa forma, se a gente vai ver. Mais uma vez agora, se antes era 2 contra 2, agora tem a ultrapassagem do Neymar. 2 contra 1 com o Moisés e Neymar. E aí é um golaço, tá? Mas assim, ó, o pessoal elogiou muito o segundo gol, que eu vou trazer aqui agora, nesse exato momento, mas o primeiro gol foi muito mais bonito para mim que o segundo. O segundo é brilhantismo individual de um jogador. E a falha individual da zaga do Vasco que bate cabeça. Que vai aparecer aqui. Agora a primeira, em questão de jogada coletiva, é um golaço, tá? Esse 2 contra 1, o passe do Moisés para ultrapassagem do Neymar, é um baita gol. Vou trazer o segundo gol, que também foi um contra-ataque, né? O Vasco estava atacando, uma situação com o Andrés Gomes, o Santos recupera essa posse de bola e sai pro contra-ataque. Então é curioso, porque o Santos teve 2 gols no contra-ataque com o Neymar em campo. Verdade. Quem disse que não pode jogar com o Neymar? Olha como o Vasco estava alto em campo, Neymar no contra-ataque, no caso, né? 6 jogadores do Vasco, 2 linhas de 3 nesse caso, nessa recuperação de posse do Santos. Aqui você tem uma falha individual, né? 2 jogadores, o Paulo Henrique e outro zagueiro do Vasco, não me recordo quem é no momento. É o Saldívia, né? Saldívia, exatamente. O Neymar sai em condição. Aqui é brilhantismo individual, né? É talento do jogador que sai na cara do gol. Mas o que eu quero destacar, 2 gols do Santos através do contra-ataque. Claro, esse aí até teve uma falha, teve um erro de lançamento do jogador do Santos, mas foi numa situação de você ligar rápido, de você tentar um contra-ataque, como o Santos fez no final do ano passado, e eu trouxe lance, por exemplo, o gol contra o Mirassol. Escanteio pro Mirassol, Neymar faz o gol, inclusive. Então o Santos tem essa ideia também de jogar rápido, de jogar no contra-ataque, mesmo com o Neymar em campo. Não é uma situação que não pode acontecer. Isso vai acontecer em determinados momentos. É nítido que a explosão que ele tinha nos tempos de Barcelona e PSG não existe mais. Não quer dizer que ele não pode fazer uma jogada de velocidade, não quer dizer que ele não tem um arranque ainda. Ele ainda tem, só não é naquele nível espetacular do Neymar Prime, né? Mas ele ainda tem essa característica no jogo dele. Mas para ter ele no contra-ataque, muitas vezes ele vai deixar a desejar na marcação. Verdade. E por isso a escalação do Tassiano. E por isso agora eu vou entrar no mérito maior de pressão de marcação. Olha como o Santos está alto no gramado. O próprio Miguelito, que é o cara que fecha pelo lado esquerdo do campo. É direito, no caso. É, direito do campo, tá praticamente centralizado, com o Tassiano até mais à esquerda, porque o Santos está pressionando. E uma pressão até, de certa forma, mal feita, porque esse corredor aqui está completamente livre. O zagueiro do Vasco, o Cauã Barros, vai tentar fazer essa inversão. E pegaria num cenário muito favorável. Só que o Tassiano tá ali. O Tassiano consegue fazer essa recuperação. Já gera um 2 contra 1 com o Neymar ali. Só que o passe vai um pouco atrás. O passe não vai tão bom assim. O Neymar não tem um ângulo tão perfeito de finalização. Mais uma vez, saltando a marcação, a gente observa sempre o Tassiano e o Neymar. E sempre o Neymar à frente do Tassiano. E essa é a dificuldade que teria, talvez, com o Gabigol, por exemplo, né? O Vasco vai tentar essa jogada curta. E olha como tem certa liberdade... Certa liberdade, não. O Santos salta essa marcação. Liberdade em outro lance, tá? 6 jogadores altos no gramado. O Thiago Mendes, se eu não me engano, vai se livrar dela porque a situação não está tão favorável de sair jogando. Se tem o Lampere sozinho, poderia ter tocado pro Vinícius Lira. Ele reparte essa bola. Essa jogada fica em disputa. Fica naquele perde e ganha danado. O Neymar inteligentemente foge da bola que estava impedido. E aqui eu quero destacar. Olha como o Tassiano já sai para agredir. Já sai para abafar o espaço. Você já tem 3 jogadores do Santos diminuindo jogadores do Vasco. O zagueiro Robert Renan vai tentar recuar e o Tassiano não para. O Tassiano continua pressionando e gera um escanteio. Muito por conta do Tassiano. Foi esforço individual do Tassiano de fazer a pressão, como nesse lance. O Santos está construindo pelo lado direito do campo. O Vasco está bem desenhado no setor, está em superioridade, vai recuperar essa posse. A partir do momento que o Vasco recupera essa posse, olha como o Santos já agride nessa pressão pós-perda. 2 jogadores vão em cima da bola do Robert Renan. O Tassiano recupera essa posse,
liga o contra-ataque, né? Liga a situação. Você tem pelo lado esquerdo já um jogador do Santos atacando esse espaço. Essa bola não vem. Quem que vai terminar a jogada? O próprio Tassiano, e aqui eu quero destacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Santos rapidamente atacando a área do Vasco. Então você veja como também consegue ter uma força ofensiva de atacar rápido. Só que agora eu vou trazer 3 lances em sequência de encaixes errados individuais nem individuais, né? Coletivos que o Santos teve. E no primeiro tempo aconteceu muito, né, Will? Muito. Porque o Miguelito às vezes não conseguia compensar, o Tassiano até tentava, mas ficava um buraco, principalmente por esse lado, né? E é legal que você fala do primeiro tempo, porque os 3 lances que eu trago são do primeiro Perfeito. tempo e no segundo tempo não teve. Talvez faltou eu trazer algum lance que não deu tão certo assim. É que o Santos foi bem, no caso, né? Que Sim, não sim. deu certo assim pro Vasco. Mas por quê? Que talvez o Vojvoda, no intervalo, conseguiu corrigir o que estava dando de errado. Aqui a gente observa um 4-4-2, não dá pra ver a linha de baixo, mas um 4-4-2, só que o portador da bola, o Thiago Mendes, tá sozinho, tá conseguindo criar. Você veja que o Tassiano tinha feito uma pressão aqui, não tá? E o Neymar tá descansando. O Neymar tá pronto para ser acionado caso o Santos recupere. O Thiago Mendes vai carregar essa posse da bola. E aqui é outra falha, né? Uma linha defensiva de 4 jogadores que projetava, estava em linha, e você tem um ataque do Nuno Moreira a essa linha e passa com certa facilidade, né? Recebe ela às costas, sai na cara do Brasão, o Brasão acaba abafando bem. Como é nesse lance mais uma vez, vai desencadear nesse lado esquerdo do campo. A gente observa uma marcação alta, com o Neymar e o Tassiano em linha, só que ninguém agride o Thiago Mendes nessa construção. Olha o pique do Neymar. Não é um pique para marcar, é só um pique para atrapalhar. Isso acaba confundindo toda a marcação. Você tem um cenário com o Robert Renner novamente construindo. E aqui, mais uma vez, a falha da linha de 4, principalmente para esse lado direito do campo, com o Andrés Gomes, que é o principal jogador do Vasco, saindo sozinho, um cara que tem muita velocidade. Aqui já gera uma compensação, né? Que ele vai pro drible porque o outro tá no desespero. E aqui foi o erro do Vasco, né? Você veja, o Andrés Gomes faz toda a jogada e não tem ninguém na área para conseguir terminar essa jogada, que um Santos bagunçado no lance. Por que o Verratti ou o Ryan não invadiram aquela área ali, né? O Spinelli ainda não O invadiu. Spinelli não chegou ainda. Mais uma vez, eu vou trazer mais um lance, que daí é o gol do Vasco, né? É uma situação um pouco diferente, que daí nesse lance o Santos tá com a posse de bola, né? A gente vê até uma saída em 3 nesse lance com o Vinícius Lira, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Vinícius Lira, ele, com o Vasco pressionando 3-3 nessa saída de bola. Faltou senso de urgência pro Miguelito aqui, tá? Ele domina essa bola não tão bem assim, é pressionado por 2-3 jogadores, né? Recupera essa bola, Andrés Gomes, que é uma fumaça, já falou isso algumas vezes, e é que como o Vasco vai bem, né? Recupera essa bola e você já tem 5 jogadores do Vasco contra 4 do Santos, e o Santos correndo para trás, bagunçado, desorganizado na situação, porque não estava preparado para ser atacado. Você tem o Caio Barros entrando livre na frente da área ali e acaba finalizando para fazer o gol. E eu finalizo a análise assim, primeiro expondo pontos positivos e terminando com alguns ajustes que talvez foram feitos no intervalo, porque a gente viu que não teve uma repetição, principalmente no segundo tempo, né? Um primeiro tempo do Santos interessante. Acho que o Santos foi bem na partida de modo geral, tá? Primeiro ou segundo tempo, mas a questão é entender como é que será esse cenário de marcação / contra-ataque do Santos, principalmente com pressão, e acho que por isso o Tassiano tá roubando a posição. Pois é, né? O Tassiano é um cara que se dedica muito, e assim, é claro que na análise você não vai colocar 28 lances do Tassiano roubando bola, não é o objetivo. Mas eu contei ainda outras oportunidades em que ele fecha pelo lado, em que ele vem dar o combate no meio campo. Então, um cara que ajuda muito, né, nesse papel, e quando o Rony entra, ele também é um cara que faz isso, né? O Rony ajudou demais, e outra, eu não coloquei na análise, mas o que o Rony ajudou pelo lado esquerdo, descendo, e às vezes até fazendo linha de 5, no momento que o Vasco naturalmente atacava mais por causa do placar. Cara, o Rony ajudou demais. É que assim, o Rony e o Moisés eu coloco em nível de dedicação igual. Sim. São 2 jogadores que fecham o lado do campo e têm dedicação de marcação, vontade, e fisicamente conseguem apertar a marcação para compensar talvez a falta do Neymar. Mas eu mostrei um lance que talvez o trotezinho do Neymar deu atrapalhada. E tudo bem, né? Que o Vasco tem o Andrés Gomes muito mais agudo pelo lado esquerdo do que o Nuno pelo lado direito, mas o Paulo Henrique foi um dos melhores laterais ofensivos do ano passado do Brasileirão. O cara que esse ano, tudo bem, não está no nível que estava apresentando no ano passado, mas que praticamente não se criou por ali. Muito pelo papel do Moisés e depois do Rony. Você tem o Vasco muito mais perigoso pelo outro lado, porque o Miguelito não é um cara que faz muito bem isso, né? Você tem o Tassiano tentando compensar, mas gerava essas situações pelo lado direito, né? Até porque a cobertura estava ruim, né? A gente viu aqui também na análise. O Andrés Gomes tem sido um cara muito diferencial nas partidas do Vasco. Vasco bem ou mal, independente. O Andrés Gomes tem desequilibrado. Fiz uma análise do jogo Vasco-Fluminense, recentemente pelo Carioca, e uma das formas de coibir foi porque o Fluminense tem o Canóbio pelo lado direito do campo, que ajuda muito na marcação.
e tinha uma dobra e o Andrés Gomes não conseguiu render tanto. O Miguelito já não é esse cara que vai fazer isso. Sim. Então, por isso, talvez o primeiro tempo, mas coisa que foi ajustada pro segundo tempo. Não que não sofreu, enfim, vai ter ataque porque o Vasco vai sair. Mas diminuiu muito. Tanto que os principais lances que eu trago aqui é muito relacionado ao primeiro tempo. É verdade. Pra gente fechar o vídeo, Will, e agora com o Neymar? Neymar vai, o Santos vai, a expectativa melhora um pouco. Ainda não foi um jogo que encheu os olhos do torcedor, mas pelo menos, ufa, finalmente venceu a primeira, né? Assim, o Neymar a gente entende que, tecnicamente falando, ele é diferente, a questão é física. Neymar podendo entregar, o Neymar podendo estar em campo. O esquema vai ser moldado a ele? Vai. Mas tem como jogar. E esse é um exemplo. Tem como você fazer pressão com o Neymar. E acho que a gente fez isso ano passado em algumas análises no final do ano. Foi quando deu certo. Tem como você fazer pressão com o Neymar. Tem como você ter contra-ataque com o Neymar. Você precisa ajustar as peças ao lado para potencializar o craque da sua equipe. A questão do Neymar é física, não é técnica. Esse nosso vídeo do Brasileirão AWTV é um pouquinho mais curto dessa vez. Só tivemos 7 jogos, mais uma iniciativa que você só encontra aqui. Ninguém analisa no YouTube no Brasil tantos times com tanta profundidade como a gente aqui na OWTV. Por isso a gente sempre pede o teu apoio. Deixa o like, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreve aqui no canal. Muito importante que você ajude a OWTV a continuar crescendo. A gente está próximo da casa dos 150 mil inscritos. A gente pede para que vocês nos ajudem cada vez mais. A gente tem clube de membro aqui também no canal. Você pode clicar aqui embaixo do vídeo no botão Seja Membro. Também tem Pix Solidário. Você pode pegar ali no cantinho da tela, canto inferior. Pega o Pix aqui, pega o QR Code, faz um Pix solidário pra gente, ajuda a WTV a continuar crescendo aqui no YouTube. A gente agradece muito o apoio de vocês. E essa iniciativa nova, a gente quer saber também o que vocês estão achando, juntar os vídeos do Visão pra Jogo, juntar as nossas análises para você ter um vídeo completo da rodada inteira do Brasileirão. Tá curtindo? Escreve aqui nos comentários. Valeu e até o próximo Brasileirão AWTV.